Fala rapaziada, eu sou o Rafael Ávila, está começando mais um Safe Podcast com o meu parceiro Vinícius. Tamo junto em mais uma? Tamo junto. Hoje o convidado é perito criminal da Polícia Científica, instrutor de armamento e tiro, já foi advogado, teve que abrir mão por causa da polícia. Meu parceiro Jonathan. E aí, boa noite. E aí, como é que tá? Fala um pouco aí, rapaziada, se apresenta aí. Bom, meu nome é Jonatas, ele já introduziu boa parte do que é relevante para a nossa conversa aqui. Sou perito criminal desde 2019, hoje eu estou atuando nos setores de balística forense e de informática, já trabalhei com local de crime também e identificação veicular. E é isso, estamos aí para ter uma conversa aí sobre vários temas, a perícia é uma área ampla pra caramba, eu sou apaixonadíssimo por ela. Então acho que pode ter um papo interessante. Hoje nós estávamos conversando antes de começar a gravar. Eu espero que tu esteja com tempo, cara, porque eu percebi que eu sou absolutamente leigo nessa área. Meia dúzia de palavras que nós troquemos, eu já vi que eu não entendo nada. Mas antes de falar desse assunto, vamos nosso parceiro aí falar da nossa parceria. Galera, vamos falar de quem apoia, de quem mantém esse programa funcionando, que nos ajuda a manter esse programa funcionando. Primeiramente aqui é o Empório Shelby. Vamos abrir hoje esse whiskão aqui, ó, Dealers, 12 anos, tá? Hoje vai ser aqui, ó, galera do Empório Shelby, um abraço. Hoje ele vai ser estreado. Deixa eu passar aqui pro nosso diretor aqui, ó. Galera da Gladius, Grupo Gladius. Então a Gladius hoje conta com centro de treinamento, que lá a gente vai ter da formação do vigilante até as extensões completas, todas elas. Curso de formação de vigilante, extensão em transporte de valores, extensão em escolta armada, extensão em segurança pessoal privada. E além disso, conta com mais 9 cursos extras. Todos cursos extras curriculares que vão te ajudar na hora de tu conseguir a tua vaga na segurança privada. E paralelo à escola tem um clube de tiro, Gladius Blade. Então tem um clube, então tu já se formou, tu já se especializou, se mantém treinando, frequenta o clube, vira sócio do clube e se mantém ativo aí para poder entrar na profissão com tudo. Tá? Então, obrigado Gladius, obrigado Grupo Gladius. E vamos lá, vamos nessa? Opa, bora, um abraço aí pro nosso parceiro da Gladius, Empório Shelby. Tamo junto, vocês que fazem isso acontecer. Agora vamos entrar no... Vamos falar antes pra galera que tá acompanhando a gente. Pô, galera, já abriu o vídeo aí, já curte, compartilha, comenta. Pô, tamo com um cara aqui, pica aqui, policial científico, instrutor de armamento de tiro, entusiasta aí, praticante de PSC. Vamos aprender pra caramba hoje aqui com o Jonatas. Então, pô, manda bala lá, manda um joinha. Eu nem cogitei a hipótese dos guerreiros não ter ainda curtido, não ter compartilhado, não ter comentado. Vai ver o vídeo depois, vai botar a opinião do que achou, se achou conteúdo relevante, dúvidas, próximas perguntas para quando vir um convidado com o mesmo assunto. Enfim, vocês têm que interagir. Isso aqui é de todo mundo, né, Vinícius? Isso aqui é nosso, né, gente, da segurança privada. E hoje o Jonatas tem um desafio aqui, né, cara? Porque, pô, o Jonatas é formado, ele é policial científico, pô, e eu já assisti a série completa do Dexter e li os livros. Então, cara, hoje ele tem um desafio aqui, cara. Que tu veio com tempo, cara. Porque cara, hoje hoje a gente vai longe, cara. Hoje é um curso, né? Vamos fazer um curso de polícia científica aqui agora. Hoje tu vai ser colocado à prova, cara. Dexter Morgan aqui na mesa. Jonathan, começa aí falando pra nós, cara, um pouco da tua história, se desde moleque tu já sonhava em entrar pra polícia científica, se é de família aí, se tá no sangue. Conta um pouco da tua história pra nós. Como é que aconteceu, né, Rafa? Vamos lá, como é que aconteceu? Tô curioso. Bom, não é de criança esse desejo de fazer parte. Na verdade, assim, eu sou filho de policial civil. Sempre tive um respeito e uma admiração muito grande pela profissão do meu pai. Sempre enxerguei como ele passava também bastante apuro, bastante dificuldade. E o conselho dele para mim era: corre dessa. Ah, tá. Então, no caso, o teu pai até um momento, quando era criança, não te incentivava a entrar para a segurança pública? Não me incentivava a me tornar policial. Né? Acontece que os contextos vão mudando, as situações vão aparecendo e, na verdade, o trabalho de perito é bastante diferente do trabalho de policial civil. É um trabalho mais técnico, é um trabalho que não envolve a mesma natureza de problemas, apesar de ter todo um conjunto de problemas muito próprios e dificuldades muito próprias da perícia, né? Não é que um seja muito mais fácil que o outro, sim, mas são dificuldades diferentes. Claro, o meu pai, uma história na Polícia Civil, ele certamente apaixonado pelo que faz, porque é o que ele sempre diz, e mesmo após já ter sido baleado em serviço, nunca deixou de querer estar na ponta, de estar liderando e fazendo o trabalho dele da melhor forma possível. E quanto tempo, Jonathan, ele ficou na polícia? Bom, meu pai,
Isso é uma pergunta. Deixa eu pensar. Olha, eu era criancinha quando ele entrou ainda como investigador, daí depois ele passou no concurso para delegado. Então. São quase uns 30 anos. É, vamos fazer o seguinte, quase então. 30 anos. Né? Fala com teu pai se ele quer vir aí trocar uma ideia Ah, com nós. pode ser. Tá Uma aberto o conversa convite aqui. interessante. Como é que é o nome? Não pode falar? Pode? Posso, Jonas. Jonas, tá convidado aí pra vir sentar na nossa bancada aí, trocar uma ideia, trocar história e as histórias que, Boa. pelo Olha, que teu filho acabou de falar, tem muita história pra contar, Tem né? história. Se ele quiser vir aí. Bora, tá convidado então. Bom, enfim. E aí, depois que eu terminei a minha faculdade, eu tava trabalhando numa empresa do setor Com elétrico. quantos anos isso terminou a faculdade pra gente? Terminei a faculdade, já não era muito jovem, não. Eu terminei em 2017, já tinha 30, ia fazer 30 anos naquele ano. Faculdade de De Direito. Direito. Eu tinha começado em engenharia de materiais, mas acabei desistindo. Aí, percalços aqui e lá, eu comecei a trabalhar também cedo. E aí, entrei no curso de Direito da UFSC. Aí, como era noturno, eu trabalhei durante a faculdade. E depois que eu terminei a faculdade de Direito, esse foi o primeiro concurso que apareceu, que eu olhei. E conforme eu ia olhando os temas, eu vou fazer esse negócio, eu vou fazer. Conforme eu ia estudando, cara, isso é muito a minha cara. E hoje todo mundo fala isso, né? Como é que tu não descobriu isso antes? Só que, na verdade, é um concurso que tem muito pouco. Nós somos um número muito pequeno de peritos em Santa Catarina. O último concurso tinha sido há quase 10 anos. Eu fiz a prova eu em... realmente não lembro de concurso pra Tá, polícia científica. mas quando fala assim, pô, filho de delegado, eu já pinto uma pessoa papirona pra caramba, desde moleque estudando, sempre gostou de estudar, o pai cobrava bastante estudo, tu sempre foi um cara papirão, gostou de estudar, foi bom no colégio? Eu sempre gostei de aprender, mas ao mesmo tempo eu sempre tive uma certa dificuldade com a estrutura formal, dificuldade de atenção. Eu não fui um estudante exemplar. Não, mas o cara tem olho puxado. Eu levei 8 anos para concluir o curso de Direito na Universidade Federal. Não, mas trabalhando também, a Tive pegada percalços. é Sim, forte, sim. né? Não reclamo de como as coisas aconteceram, sabe? Mas eu Mas reconheço tu te considera um cara que tem facilidade de aprender. facilidade de aprender, sim. E de adquirir conhecimento rápido e por conta própria. Eu tenho um pouco de dificuldade com estruturas formais, assim, mas isso é uma coisa muito minha, né? Mas, por exemplo, quando a missão é minha e eu tenho que ir lá descobrir como é que eu vou resolver a encrenca, daí é uma coisa que eu vou com afinco e eu resolvo. Porque eu acho que hoje em dia tu não entra mais na segurança pública se tu não for um cara safo pra caramba, né? Não. E eu tô falando até de nível intelecto mesmo, Sim. porque as provas de hoje em dia, até próprio um soldado, que acho que é o primeiro passo dentro da segurança militar, né? Ou um agente policial civil, enfim. Até os primeiros cargos de segurança pública, as provas são difíceis pra caramba, né? Pelo menos pra mim, que não sou concurseiro, eu acho extremamente difícil. Pelo que eu já cheguei a estudar pra concurso, é difícil, né? Assim, a seleção para o cargo de perito criminal hoje é muito dura, né? Graças a Deus, hoje a gente tem uma remuneração muito digna, uma das melhores da segurança pública, bem próxima da do delegado. Sério, cara? Pô, que bom, né? E aí isso gerou uma seleção duríssima. Eu acho que, salvo engano, para minha vaga eram 20 mil candidatos e nós entramos em até agora 34 e eu não sei se vão conseguir. Chega falar a ter- mais. chega a ter- Falei pra ti, cara, tem olho puxado, pô. Os caras do olho puxado são inteligentes, cara. Chega a ter, por exemplo, o policial civil que faz o concurso também pra entrar pra polícia científica, que quer Sim. mudar. Ah, imagina, né? Se ele Sim. fala que é uma das melhores A minha remunerações. né? turma tem alguns casos. Um de Santa Catarina, que eu me lembro com certeza, e alguns de outros estados, que eram policiais em outros estados. Ah, Ou até que eram da perícia já em outros estados. Tem peritos, tem o Victor, um grande sujeito que era perito, salvo engano, no estado de São Paulo. Veio para Santa Catarina. Já era dessa área. pô, já entrou manjando pra caramba já. Muito, Pô, mas muito. concorrência. Cara fera. Uma concorrência pesada, né? Legal, Legal, não é pra legal. qualquer um. E assim, essa tua habilidade de autodidata também te ajuda bastante, né? Sim, na verdade eu fiz um sprint na minha jornada de estudo para essa prova. Eu fiz um concurso em 2017. A minha esposa grávida, eu só estudei depois do edital. Eram 3 meses para estudar. Só que, sabe quando as coisas se alinham? Eu, particularmente, acredito em intervenção divina muito forte nisso, porque as coisas se alinharam de uma maneira que o meu serviço onde eu estava muito tranquilo. Eu consegui pegar um mês de férias. Eu estudei, na média, 12 horas por dia. Só que foram só 3 meses estudando. Tu trabalhava no que antes? Trabalhava na Eletrosul. Trabalhava na área financeira, era servidor de nível Mas não médio lá. advogava, então? Advogava por fora. Ah, tá, tu advogava Sim. e trabalhava... Uhum. Nessa época mas eu advogava por fora. essa intervenção divina é bacana tu comentar, porque assim, quando a gente fala em intervenção divina, eu acredito muito que tu focou
na parte do estudo, tu estudou 12 horas por dia e as coisas foram se alinhando para aquilo que tu Sim. estava buscando. Mas eu acredito muito nessa tua parte, né? Porque Sim. né, a gente fala assim, né? Deus não A gente dá não um pode. fardo. É tipo, me ajuda Ele, Deus ele não e dá um senta no fardo banquinho. pesado para quem tem ombro forte, né? Ele fortalece o ombro de quem recebe o fardo, né? Tem Então até mais- um meme, né? Que a gente não pode esperar que Deus faça tudo sozinho. ele tem que fazer a Geralmente nossa é um parte, cara né? carregando uma arma de fogo, assim. Tá ligado? O cara escuta te falando que as coisas se alinharam, mas tu estudou 12 horas por dia. Cara, 12 Sim. horas por dia hoje, que, porra. Claro, mas Você assim, eu, alinhou as eu coisas, reconheço que até a oportunidade de estudar 12 horas por dia Sim, claro. não Boa. é uma coisa que vem pra Boa. todo mundo Não. com facilidade. Com esposa grávida em casa, trabalhando 8 horas por dia, eu ainda dei conta de dar essa puxada. Então, e claro, a vontade, acho que a vocação, que na segurança pública é primordial, porque senão você vira um servidor que tá lá só por causa do salário, contando os dias pra aposentadoria. Era teu primeiro filho? Primeiro filho. Não tinha aquela tensão ainda, cara, eu tenho que passar, porque agora eu tenho uma família. Sim, exatamente. Tinha, A né? motivação, É, a do motivação do extra. filho ali na barriga da esposa. É aquele, é aquele sprint ali sendo ajudado ali com as coisas apurando, né? Sem É dúvida, legal. sem dúvida. Não, e é assim que funciona. E aí tu foi um cara que teve a resistência, teve a perspicácia de se manter buscando e alcançar. Sim. Porque, então, assim, pô, mérito gigante. Tá, teu, antes de nós chegar da perícia criminal, e o direito, tu queria, tu gostava, era o que tu queria, mudou no meio do caminho, Sabe, eu não tinha muita tesão naquilo. orientação específica pro direito. Quando eu entrei, principalmente. Quando eu saí apaixonado pelo direito. Pela filosofia do direito, pelo pensamento. Pô, e Tu acha porque deixou de ser uma obrigação, de repente? Sim. Pode eu ser, passei né? a estudar a filosofia do direito por conta própria. Aí, ó. Quando Aí. deixa de ser obrigação, fica mais gostoso. né? Exatamente. mas eu acho que também para gente da segurança privada e para quem segurança pública que também acompanha a gente, é muito importante. Tu és um cara que tem a base do direito, entrou para a polícia científica, é um apaixonado pelo direito, tá estudando balística. Pô, e a gente vê o quanto de decisão a gente tem hoje no judiciário totalmente errônea, falando de stopping power, falando de excesso do policial, sem contexto nenhum, sem embasamento nenhum técnico, né? Exato. Então, como é legal ter alguém que é um entusiasta já do mundo do tiro, tem o conhecimento técnico na área de direito, pô, e tá na polícia científica. Então, pô, tu tem muito a ajudar a gente, mas muito mesmo, né? Eu acho que Deus me colocou no lugar certo, sinceramente, para suportar algumas das cargas do serviço que eu vejo que para outras pessoas, eu tenho colegas que desmaiaram antes de chegar no primeiro corpo, no local de crime. Eu sempre tive facilidade com isso. Eu frio, né, como uma laje, chega e faz. Depois sim, o asco, o nojo da maldade, Sim. né, do assassino, Que tem do pessoas- agressor, a gente é humano, né? Mas eu acho que Deus me colocou nessa brecha, nessa vala em algumas situações, às vezes literalmente, mas eu me sinto a ferramenta adequada ali, sabe? Sim. Mas quando tu. A primeira missão tua, assim, o que pode falar o que foi? Boa pergunta, né? Aquela primeira, Pô, deve ser- a gente não esquece, eu né? acho que daí é onde tu descobre. Eu nasci pra isso. Olha, sem entrar em específicos, né? Falando genericamente, que foram muitos casos, então mesmo quem abria minha estatística de quando eu tava lá no interior, que a casuística era um pouco diferente do que é aqui, não vai conseguir, mas um dos primeiros que eu fiz, possivelmente, sem estar supervisionado, porque quando a gente chegou na lotação, nós tivemos um período de estágio supervisionado, onde nós não atendíamos nenhum local sozinhos, no caso sozinho sem outro perito, né? O normal não é atender nenhum local sozinho, a gente tem os auxiliares criminalísticos para nos assistir na função. Mas local de homicídio bem grave, não sei se foi o primeiro local que eu atendi, mas foi o primeiro que eu lembro, né? Porque a gente repente, atende que mais tantos impactou. furtos de janelinha quebrada que Sim. mais homicídio, Mais impactou no rapaz primeiro que jovem, mais- sim, pré-adolescente, situação complicadíssima, local de crime com dificuldades que a gente conversou antes, de preservação. Família foi ler o meu laudo na rádio da cidade, deu corregedoria para alguns agentes que deveriam ter preservado o local. Tenso. Só que, cara, eu recebo elogios pelo laudo que eu fiz desse local até hoje. Mas Que era um local que não tinha nada, tava todo estragado. é cidade pequena. Ah, sim, uma cidade pequena, cidade próxima pequena. a Lages, que era a minha lotação Tá, na e época. não tem aquela cobrança da família em cima de você, como é cidade pequena, tipo, a família ficar em cima do policial, do perito, descobrir quem foi, ou foi fácil, rápido descobrir quem foi?
Comigo nunca aconteceu. Até porque a grande maioria das pessoas nem sabe que a gente é separado da Polícia Civil, né? Tipo eu, assim. Eu até 20 minutos atrás achava que era tudo a mesma coisa. Exatamente. hora que a gente começa a escorregar na minha. Então, Só Depois que tu contar essa história, tu vai explicar pra nós qual é a diferença Perfeito, onde se perfeito. enquadra. Então, assim, a maior parte da pressão acaba indo para os nossos colegas da Polícia Civil, que tem uma visibilidade maior, e a gente fica feliz com isso. Já conheci colegas que passaram por situações complicadas de sofrer pressão tanto da família da vítima quanto do suspeito, Caramba. que conseguiu contato e Caramba. meio que queria ficar se esclarecendo, e a gente não tem nada de esclarecimento. Sim. Polícia científica é prova técnica. Claro, tudo é contextualizado, existe um juízo de probabilidade? Existe, mas nosso trabalho é técnico. E aí, graças a Deus, para nossa felicidade, a Polícia Civil é que aguenta muito mais esse tranco da pressão das famílias. Mas claro, a gente sofre com a repercussão pública, né? Eu fui a Lages para a festa do Pinhão e tinha um outdoor pedindo justiça por uma menina que fui eu que atendi o local 1 ano atrás. Caramba. Então, a gente enxerga isso. Graças a Deus, eu tenho orgulho de dizer que a nossa equipe naquele local fez um trabalho impecável. Foi, inclusive, confirmada a identidade por impressão palmar, nós conseguimos filmagem. Então, é um caso que está, assim, lacradinho. Mas o sujeito está foragido. Pelo menos a última informação que eu tive era Mas essa. a certeza absoluta que foi ele já tá 100%. Praticamente absoluta. A gente costuma dizer que não existe prova absoluta. Mas quando você pega uma convergência de muitos pontos nas impressões papilares, no caso ali era uma impressão palmar, a gente tinha acesso à impressão palmar dele porque ele já tinha passado pelo sistema penitenciário. E filmagem, onde é relativamente fácil identificar a face, além de prova testemunhal, e aí, claro, isso fica muito mais a cargo da Polícia Civil do que nós. Mas é o tipo de caso que está muito bem delineado, mas a população cobra. Né? Esse cara sabe-se lá se está vivo. Sim. Mas Espero que não, né? Pelo que tá falando. Mas é um trabalho que junta muita coisa, né? É um negócio muito É detalhado, um né? mundo extremamente complexo, né? É, Vários fatores, intelecto, psicológico, emocional, tudo, né? E falando em emocional, tem uma curiosidade. Como é que funciona a questão do acompanhamento de vocês? Existe um acompanhamento psicológico? Porque é diferente, né? O policial que atende aquela cena inicialmente, o perito que fica ali estudando aquela cena, né? Pô, tu tem o corpo ali, tu tem aquela cena do crime, tu tem aquele contexto todo e tu tem que extrair alguma coisa daquele contexto. E assim, tu me parece um cara, nem tu falou, tu tá na profissão correta, tu tens essa cara de serial killer já, tranquilo. Não, brincadeira à parte, assim, tu me parece um cara, assim, bem tranquilo psicologicamente, mas não são a maioria das pessoas que tem essa tua... Eu acho que eu essa não tua- serviria pra essa função. Então, acho que... Eu ver uma criança, meu ponto fraco, cara, criança. é o de todo mundo. Não sei, eu não sei, acho que eu não serviria, mano. Não ia ser feliz fazendo isso. Que é que nem tu falou, tem que ter nascido pra aquilo ali, né? Mas existe esse trabalho de acompanhamento dos agentes? A nossa instituição tem não sei se é um departamento, um setor, mas assim, infelizmente, pela amplitude territorial do estado e o tamanho da nossa instituição, é difícil acompanhar cada servidor individualmente. Então, sim, na prática essa estrutura não existe. O que existe é o coleguismo, é dar o toque pro colega, mas é situação difícil, assim. Não é exclusividade nossa, né? Sim. Uma das grandes causas de morte de policiais é suicídio, como um todo. Então, nós temos Tá, casos de agora, eu colegas. fico com uma dúvida agora. O cara passou no concurso, pelo que você falou, o salário é gratificante. E ele, na hora ali, ele falou, cara, eu não nasci pra isso, eu tô ruim, eu não consigo ver. Que nem você falou que já teve situações de pessoas que desmaiaram, passaram mal. E ele fala, eu não consigo fazer isso, só que ele passou no concurso público e vai dizer, não, cara, eu não vou sair, eu não quero baixa, mas eu não sirvo pra isso, eu não quero mais atender esse tipo de ocorrência. Tem um setor, ou tem outros setores que eles podem ser disseminados em outros setores, ou esse cara vai ter que... Porque o que eu penso? Vai ser um mau profissional. E não pode ter mau profissional nessa área, né? Até porque, pô, tem que desvendar uma coisa ali que é extremamente complexa. Esse cara que não se identificou, tem outro setor para ele dentro da instituição de vocês? Esse servidor, eu acho que ele tem dois caminhos, né? Tem o caso desse colega, por exemplo, que eu tô citando, que não vou falar o nome dele, que desmaiou antes de chegar no corpo, que no fim das contas ele se adaptou. Sim. É um profissional excelente. Hoje não vou entrar em mais detalhes, mas enfim. Profissional excelente, excelente perito, excelente colega de trabalho. Mas também tem muita gente que passa por esse tipo de situação e aí tenta
se readaptar. Só que não é uma readaptação funcional que aconteceu por conta de uma lesão ou de um evento traumático. Na verdade, é atribuição do perito criminal. A meu ver, aí esse cidadão que não se adapta tem dois caminhos. Ser um perito criminal infeliz que vai ficar tentando se escapar, ou vai se encontrar num trabalho laboratorial, um trabalho que não é burocrático, mas que é a atribuição do perito, ou ele deve sair. Só que tem a situação seguinte. Hoje eu tô aqui em Palhoça, é uma área metropolitana grande. Então existe demanda. Tanto que eu, como comentei com vocês, atualmente não estou em nenhuma escala de local de crime. Isso deve mudar quando eu voltar das férias. Mas eu gosto, né? Aqui existe uma demanda. Então existem vários servidores em cidades maiores outras funções que não vão para local. Que exige menos preparo psicológico, digamos assim. Pode-se dizer que sim, né? Todo caso tem uma carga, né? Mesmo que seja uma arma que chega num saco lá pra mim, muitas vezes eu vou atrás do contexto. Então tem uma carga psicológica, você vai reviver alguma coisa que aconteceu ali. Então eu acho que o perito tem que estar pronto pra isso, né? Eu vou dar aula pra turma que tá em curso agora, vou dar aula de balística forense pros legistas e pros colegas peritos engenheiros. Muitos porque entraram pra vaga de perito engenheiro, talvez até pouco tempo atrás suspeitassem que fossem fazer só as perícias de engenharia, né? Mas a grande maioria deles, se não todos, vão para interior. Interior, meu amigo, não tem diferença entre o engenheiro mecânico e o perito geral. Vai todo mundo fazer a mesma coisa. Pra toda obra. Aliás, o engenheiro mecânico vai fazer mais, porque ele vai fazer as perícias que eu faço e mais as dele, né? Então, assim, é uma situação. Como eu falei aqui, acho que eu vou me repetir. A segurança pública, eu acho que ela tem que ser vocação. E essa aula que tu vai ministrar para o pessoal que está formando no próximo curso, esse contexto é pela tua experiência ou tem algum tipo de credenciamento? Eu vou dar aula Não, é pela minha experiência e meu entusiasmo, né, no manuseio e operação de armas de fogo. Eu propus um plano de ensino que eu acredito que foi diferenciado das outras propostas. Eu gosto de dar aula. Sim, gosto do ensino, principalmente por conta da questão da segurança no manuseio. Nós já tivemos histórico de alguns tipos diferentes de acidente com ferimento na balística forense. E quem vai lidar com arma de fogo todo santo dia. Muitas armas diferentes, armas com defeito, armas com vários tipos de problema. Precisa conhecer muito bem dos procedimentos de segurança e como lidar com elas. Então, meu objetivo principal para essa turma que vai entrar é que nenhum deles se machuque ou machuque outra pessoa por acidente nos exames. Né? Chega no local, tem uma arma ali que tá carregada, tá quente, tá destravada, tá numa Pode ação acontecer. simples. O mais comum é a polícia, já por questão de segurança dos curiosos, já recolher a arma para perícia. Essa arma tá aqui porque, segundo o proprietário, ela disparou sozinha. Exatamente. Todo mundo já vai ficar cabreiro, né? Pera aí, Sim. Disparou sozinha, então não aponta essa porra pra mim. Muito comum. Lá no interior fiz casos, tanto que a arma não tinha como disparar sozinha, e a versão do cara não fechava por vários outros fatores, por causa do local. Mas essa questão dessa verificação da arma aí, vocês têm alguém perito em armamento, mecânico de arma? São os peritos em balística forense. Mas eles também atestam essa questão da arma, de disparo da arma? Sim, é o exame que eu faço. Tá. É o exame que eu faço. Existem exames padrão que envolvem queda do armamento, golpe no cão quando existe cão externo, né? Desarma o cão, sim. Sim. Pra saber se ela tá disparando, tá com problema em armadilha, sim, pessoa. saber se os calços de interposição ou as travas de percutor estão funcionando não tradicionais no revólver estão funcionando, na pistola, se a arma dispara, em resumo, se a arma dispara sem acionamento do gatilho. E esse conhecimento que tu tem nessa área, todos eles têm isso? Isso é matéria de... É por conta. É por conta? Assim, existe uma padronização. O básico, né? O básico da bibliografia, sim. Mas a pessoa tem que ser muito atenta àquela arma de fogo e ao contexto que ela está vivendo, né? Qual foi a situação, qual é a alegação, qual é o histórico dessa arma, inspeção externa. Então, eu tenho certeza que é a questão da vocação do cara, do entusiasmo de lidar com aquela ferramenta ali, fazer um laudo mais completo possível que vai fazer ele investigar e levar com seriedade aquele trabalho. Tu acha que tem como dar, com a tua experiência, certeza absoluta que aquela arma não disparou sozinha? Não. Não tem com essa exatidão, não existe. Eu costumo dizer que eu não dou certeza absoluta de nada. Porque numa infinitésima possibilidade, um alienígena pode ter vindo aqui e implementado uma cena de crime inteira só pra, sei lá, eu ser convencido do contrário. Então, existe um contexto, num juízo de probabilidade. Ou então, por exemplo,
um caso de um revólver que eu peguei que o cidadão alegou. Não, a arma disparou sozinha, blá, 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 blá. Não fecharia por uma zilhão de outros motivos que eu averiguei no local. Porque, além de tudo, eu ainda entendi o local de crime desse caso, porque caiu no meu plantão na época. Mas o que Mas eu chegou disse... a ferir alguém? Matou a mulher. Ah, matou a mulher? Matou a esposa. Eu fiz a verificação de impactos contra o cão, impactos contra a arma. O sistema de desarmamento, quando o revólver está em ação simples e você dá um impacto, você, né, sujeita o gatilho a um impacto, ele também tem um sistema que desarma o cão sem deflagrar. Estava tudo perfeitamente operando na arma. Tá, mas eu acho que tu consegue também sei lá, pela expressão facial, emocional. Eu só acho interessante porque isso tudo que o Jonathan está falando, na área da segurança privada, existe um armeiro lá com credenciamento na Polícia Federal voltado para essa parte técnica de armamento e tiro, mecânico de arma, para fazer esse atestado informando que a arma não estava com defeito, para fazer essa perícia na arma. Pô, ele faz justamente não porque é uma obrigação, mas porque é algo, é a vocação dele, Faz parte da aquisitação da autoridade policial, né? Existe uma alegação de que uma arma disparou sozinha. Eu vou ter que investigar. A arma vem pra mim, pro meu... Ia cair de vigilante, ia cair várias investigações pro Chico. A arma sempre dispara Na, sozinha. na verdade, se tivesse envolvido um crime, Ia né? cair pra vocês. Aí a arma iria pra gente. Graças a Deus, eu nunca conheci, pelo menos. Olha, eu já presenciei assim, ó. Eu já fiquei sabendo de vários, mas não, graças a sem Deus. exagerar de ser o primeiro a chegar ali, assim, ó, uns 7, 8, assim. Mas nunca ninguém se machucou. Dispara, mas não teve ninguém se Nossa, machucou. menos mal. Disparo dentro de carro forte, disparo via pública, disparo na caixa de areia, na caixa de retenção balística ali dentro da empresa. Mas assim, até hoje, graças a Deus, ninguém se machucou, né? Mas e assim, sempre a arma tira sozinha, né? Sempre. Sempre. Na minha experiência, isso é extremamente raro. Nenhum deles Até fez, hoje eu peguei, que eu consigo puxar da cabeça um caso que a arma realmente disparava sozinha. Mas por quê? Porque Que era uma carabina de pressão adaptada para atirar cartucho de 22. então é porque alteraram o sistema natural da arma. O próprio dono dela foi a vítima da arma. Mas fatal? Fatal. Sério? Fatal. Caraca, morto pela própria arma. Uhum. Disparou sozinho. Mas como tava a arma? Impacto. Caiu? Ele foi, ao que tudo indica, enxotar um cachorro. Ó, eu já presenciei, assim, problema com arma. Na época do quartel, eu tava dando instrução para um médico no batalhão de pistola. Na época a gente usava a bereta. E quando destravava a arma, ela disparava na trava da arma. Realmente, carregava, deu assim, ó, tu vai carregar, vai trabalhar assim, carregou, tava apontado pra uma direção segura, destravou, aí destravei e atirou. Aí, pô, na época, o médico ficou com o olho desse tamanho aqui. E aí eu pensei, pô, deixa eu fazer de novo aqui, posso ter feito cagada. Aí carreguei novamente, fui no registro de segurança e a arma disparou. Tava disparando. Também já vi calibre 12 com percussor aflorado. Na hora de manusear, ia à frente, ela disparava quando agia no mecanismo dela. Acontece. Já vi também, mas... Tu tem estatística, ou pelo menos empírica, de qual é o modelo de arma que mais dá acidente? Não. Mas tu acredita que tem algum modelo ou tu acha que isso é Eu acredito que modelo é irrelevante? Acredito que as armas de projeto muito antigo, aqueles revólveres de ação simples, eu já peguei uns que não existia trava de percutor no sistema. Então, sei lá, você levanta o cão levemente e solta em cima da espoleta, vai deflagrar. Percussão direta com percutor fixo. Mas, eu queria ter prefaciado, mas eu vou acrescentar agora porque me lembrei. Nada do que eu tô falando aqui, eu tô falando em nome da minha instituição, né? Tinha comentado com vocês. Eu, Jonatas, com as minhas experiências pessoais, no meu contexto de vida, de perito criminal, mas também de instrutor de armamento e tiro, de entusiasta do tema, né? Show. Mas fique para bem continuar, claro, né? que fique bem claro, claro. antes Tá registrado, antes que dê Jonathan. corregedoria. Tá. Mas assim, não tem uma estatística. Na realidade, a grande maioria das armas de fogo de projeto moderno, e quando eu digo moderno é de 100 anos pra cá, que a gente se refere já desde a época dos revólveres de ação dupla ali pra frente, elas não disparam sem a ação do atirador, né? Só se elas realmente tiverem sido alteradas, e alteradas profundamente, né? É muito raro a arma que não dispara tendo o acionamento regular do mecanismo de disparo. Né? Exatamente. Então, revólver, então, atual, de 20 Dos anos. atuais de 30 ação anos pra cá? dupla.
Não. Vigilante. Então, arruma outra narrativa aí, parceiro. Senão eu vou chamar o Jonathan aqui e ele vai desmentir vocês, cara. Já pega o bizu aí, cara. Ó, sabe aquele parceiro lá que descarma dispara sozinho? Manda o vídeo pra ele. Já compartilha lá com ele esse vídeo aí. Vamos falar de segurança privada, cara. Eu sou vigilante. Vamos criar Bora. cenários aqui? Isso. Tá. Eu sou um vigilante, cheguei no meu plantão. E eu vi o meu parceiro caído, alvejado, aparentemente sem vida, e a arma caída do lado. Aparentemente, eu não consegui identificar que ele está sem vida. De repente ele pode estar vivo ali, de repente eu fazer algum procedimento e salvar a vida dele. O que eu deveria fazer, na tua opinião? Ou melhor, na tua opinião, ou na opinião como policial perito criminal, né? A primeira coisa é verificar a situação dele. Se existe algum tipo de resposta vital. E, na dúvida, a gente insiste, né? Faz a ressuscitação, faz Sim. todos os procedimentos. Assim, em face do valor da vida humana e da integridade física do teu colega ou de qualquer ser humano, a gente deixa o local de lado. A preservação do local de crime de lado. Então vamos registrar. Primeiro passo. Gente, primeiro passo. Primeiros socorros. Ligação para telefone de emergência para dar o devido atendimento para aquele parceiro. E aí, Exatamente. quando fala em primeiros socorros, APH, procura qual escola, ô Ávila? Gládios? Porra, procura Gladys, Gladys. cara. Lá Tá. tu vai ter curso de APH, Stop the Bleed, lá tu vai buscar todos os cursos da escola e lá, se tu não sabe ainda, o cara que trabalha na área da segurança e não tem noções de primeiros socorros, de atendimento pré-hospitalar, eu acho que é algo básico, Você né? tem muito mais chance de precisar de atendimento médico ou fornecer do que precisar usar arma de fogo. Porra, Essa é uma a estatística gente tá ouvindo aqui de um cara que... que é universal, em todos Tá, os lugares. desculpa. Pessoal, pega o papel e caneta aí e anota essa porra, hein? Repete pra nós, João, se eu Você faço tem favor. muito mais chance de precisar prover ou de receber atendimento médico de urgência do que de precisar empregar a tua arma de fogo. Olha aí, ó. Bizu, Porque nada existem guardado, né? muitos jeitos de você se ferir. E o sangramento, principalmente, né? Aquele Massivo. primeiro, massivo, o M, que você vai rápido e dá pra resolver se tiver treinamento em grande parte dos casos. Pô, eu tive aula no curso do Stop the Bleed lá na Gladys. Com o E Vicente? o instrutor falou que o sangramento massivo mata uma média 5 milhões de pessoas ao ano no mundo. Nossa. 5 milhões, né? Explica Cara, o que é o gente. sangramento massivo. Então, cara, teve algum tipo de lesão, e a gente não tá falando só de arma de fogo, tá falando de acidente doméstico, um acidente de trânsito. Aí pegou um vaso calibroso, começou a perder sangue, um volume grande de sangue, e ele vai a óbito no local antes de receber o atendimento. Não tem ninguém que tenha um material para estancar aquele sangramento, alguém que vai Torniquete. prestar um torniquete, prestar um primeiro socorro, e esse cara vem a óbito por perda massiva de sangue. Então isso mata em média 5 milhões de pessoas ao ano. É por isso que foi criado esse programa nos Estados Unidos, então já começou lá com os americanos, porque é algo realmente muito relevante dentro da segurança. É que nem o Jonatas falou agora, a probabilidade de você precisar de um atendimento pré-hospitalar, de um atendimento de primeiros socorros é muito maior do que precisar utilizar sua arma de fogo, né? Então, E muita gente se preocupa com a arma de fogo antes do torniquete, primeiro, né? antes do torniquete. Então é bem bacana essa informação. Então, a galera que tá na área da segurança privada, abre o olho, hein? Busca Então, curso aí, vigilante- busca conhecimento. Voltando ao assunto, voltando não, isso tudo é pertinente a esse assunto que A nós gente estamos começou com o falando. primeiro passo, que É, é a primeiro preservação passo. da vida. Sim. Beleza. Feito isso, digamos que a vítima esteja em óbito. Porque se ela não estiver, ela vai receber o atendimento hospitalar e vai ser removida do local. Vítima em óbito ou não, na verdade, né? Procurar. Se a vítima estiver em óbito, porque se ela não estiver em óbito, vai ser o caos, né? O atendimento de emergência vai vir, vai remover ela do jeito que é mais adequado para a segurança dela. Então, quase nada do que eu digo aqui vai se aplicar. Mas, constatou que a vítima está em óbito. Algumas vezes tem sinais óbvios, resfriamento, rigidez cadavérica, a face cianótica, a própria cor, né, do colega. Muitas vezes, se fizer muito tempo, claro, se tu estiver indo aliviar ele do serviço dele, não vai fazer tanto tempo assim, né? Mas muitas vezes, se já fizer alguns dias, até o próprio cheiro já denuncia, né? Então você vai procurar sair do local pelo mesmo caminho que você fez para entrar. Quanto tempo consigo identificar pelo cheiro que a pessoa está em óbito? Varia muito com temperatura e com a preservação do local. Numa casa fechada, muitas vezes em menos de 24 horas você já consegue começar a perceber um odor diferenciado. Tá? Normalmente é mais que isso, mas não dá para estabelecer uma regra. Em local muito aberto, às vezes tem um corpo putrefeito a metros de distância que você não sente porque o vento está para outro lado. Ah,
Entendeu? Então, segundo passo, não teve o que fazer ali, porque veio a óbito ou porque não há nenhuma intervenção que possa ser feita na área da saúde. Já acionou os números de emergência, deixa o local, pelo mesmo caminho que acessou. Então, evita de contaminar a cena do crime. Evita de contaminar. Não mexe na arma de fogo. Tá, não. Claro, tem uma criança mexendo na arma de fogo. Se não conseguir afastar a criança, você vai afastar a arma. Mas, via de regra, tenta afastar o curioso, aciona as forças policiais, explica. Eu tentei fornecer um primeiro atendimento para ele, virei o corpo estava nessa posição. O perito vai saber que o corpo foi mexido, mas é muito importante que ele tenha a informação de quem foi que mexeu. Tá, se eu fazer uma pergunta agora, for falando, ele já vai criando perguntas. O vigilante chegou lá, viu o parceiro dele caído, enfim, tentou salvar, mexeu na arma, viu que estava em ó, chamou, só que ele omite isso, ele não fala, não fiz nada. Ele pode responder criminalmente, pois depois, por exemplo, vê nas câmeras que ele está mentindo. Ele responde criminalmente por isso? Pela mentira dele, eu acredito que possa ser enquadrado como um tipo de fraude processual. Porque a mentira, ele vai estar proferindo ela intencionalmente, né? Mas que outra questão psicológica também, Jonathan? Desculpa te interromper, Sim, mas aí o cara pode haver falar a questão do trauma. Um atenuante, sim, a falta de preparo, né? Sim. Oficialmente, é um assunto que quase todo mundo é leigo. Mas a ideia é essa, né? Esclarecer quem está Sim. em casa, quem está trabalhando com a segurança privada. Porque você não minta, né? Fale, Sim. diga, se mexeu no corpo, diga que mexeu no corpo. Mexi no Mexeu corpo, na arma, manuseei diga a que mexeu na arma. arma. Porque ele omitindo essa informação, por que o perito encontrou a impressão digital dele na arma do colega falecido? Porque Aí, nós Olha a temos... importância, né? É possível visualizar um certo grau de recenticidade. Se ele mexeu por último, provavelmente as impressões papilares dele vão ser mais dominantes, vão estar sobrepostas Aí ao a do gente colega entra em dele. outro assunto, né, Jonathan? Se o cara argumentou que ele não mexeu na arma, não tem imagem do local. Aí tu encontra uma prova residual ali. Residual? Desculpa, eu tô falando. Não, um vestígio. Encontra um vestígio que consegue comprovar que ele foi o último a manusear aquela arma. Pô, aí por causa de uma mentira, ele acaba se tornando num suspeito. Exatamente. Agora eu vou falar que nem vigilante, tá? Se eu chegar no local, eu vi o meu parceiro caído, eu não sei se foi um suicídio, se foi um homicídio. Eu vi a arma dele caída do lado. O vigilante, ele não tem porte de arma, ele vai chegar no posto desarmado. Eu não sei se o agressor está nas proximidades ainda. Então, eu, como vigilante, eu acho que a primeira coisa que vai fazer é pegar a arma. Eu não sei se tem um agressor que alvejou meu parceiro, se eu não sei se foi alvejado, ou se foi um suicídio, eu não sei. Se eu imaginar que pela parte operacional, ia ser a primeira coisa que ia vir na minha cabeça. O agressor pode estar aqui perto ainda. Eu ia pegar a arma, ia ficar em pronto emprego. Sim. Não sei se o cara não tá. Isso poderia complicar depois? Ou teria uma justificativa plausível para isso? Aí vai da cabeça de quem vai interpretar isso, né? Que não é o perito. É o juiz. É o juiz, é o promotor, são os operadores do direito no processo. Mas assim... Eu acredito que se realmente como foi é complexo, dentro desse né? contexto que ele pegou a arma, ele vai ter esse argumento. E eu acredito que aí não. Sim, não provavelmente vai se incomodar com a empresa, né? Porque não tinha aliviado o cara do serviço, porque tem aquela situação ali, não sei. Mas acredito que criminalmente não seja uma situação. Agora, que não deve, não deve. Não Sim, deve. Tá. Realmente Percebeu não que não há necessidade, não encosta não na deve. arma. Agora, em legítima defesa, a gente é uma discriminante por um motivo, né? Sim. Você precisa se defender a tua integridade e a integridade de um outro inocente. Mas que não deve mexer, realmente não deve, tá? É uma situação bem complexa, a questão da posição da arma, na determinação de um suicídio, né? Então, evitar o extremo mexer Sim. e afastar curioso, acredito, né? Sim, procurar afastar os curiosos na medida do possível. Nós estamos falando de um posto de razoável. vigilante, mas assim que ele identificou, de repente ele vai chamar alguém, vai chegar reforço, Sim. fiscal, de repente até algum, porque está atuando na empresa ali que o vigilante está cuidando, em algum momento vai chegar curioso, acredito. Principalmente se Sim. não for um lugar tão isolado. Uhum. É responsabilidade do vigilante, eu acredito, não contaminar a cena do crime, né? A responsabilidade por não contaminar a cena de crime é de todo mundo, né? O Código de Processo Penal, ele define o crime de você... um dos crimes ali previstos envolve a não preservação ou, enfim, Isso se a aplica a fraude qualquer processual. cidadão. Isso se aplica a todo mundo. A lei, e eu estava revisando ela antes de vir para cá, ela obriga os profissionais da segurança pública a terem essa conduta de preservação. Agora, muito interessante e muito importante esse diálogo com o setor da segurança privada, porque vocês vão chegar bem antes.
numa situação dessa. Olha só que interessante. Vocês vão né? estar testemunhando antes. Então, evitar de alterar o estado das coisas, né? É como a legislação define, é que a autoridade policial precisa prevenir que se altere o estado das coisas. Porque justamente tudo conta uma história. São muitos detalhes numa perícia criminal. Da localização de um vestígio, a forma com que ele foi visto. De todo o contexto de posição, a gente acaba tendo muita dificuldade com isso no Brasil. Né? A preservação de local de crime no Brasil é um problema de muito tempo, não está nem longe de ser resolvido. Tá? Então, isso é uma conversa que, na verdade, todo mundo precisa ouvir. Segurança pública, privada, todos os cidadãos. Porque nós temos uma perícia muito séria. A gente tem gente apaixonado pelo que faz, capacitado, que muito, muito interessado e muito esforçado. Só que muitas vezes acontecem alterações no local de crime, a gente consegue ver que elas são alterações, mas a gente não tem o contexto delas. E essa falta de contexto é que acaba muitas vezes dificultando. A gente consegue ver que está alterado. A gente consegue perceber. Só que, por exemplo, no caso do vigilante que foi lá, ele prestou todo o atendimento. Se ele se omitir de dizer o que ele fez, eu fiz isso, afastei a arma para cá por tal motivo, é possível que esse vestígio não tenha mais uma interpretação por conta dessa alteração. É possível que a gente consiga ainda... Claro, normalmente tem muito, como são muitos fatores, costuma ter um trecho lá ou outro que conta a história também. Só que quanto mais, a gente sabe que a persecução criminal no Brasil é difícil. A polícia prova, tem a foto, o DNA, sei lá, o scanner da íris do cara, e muitas vezes ele ainda, né? Ele ainda sentado? Então, quanto menos a gente puder dificultar isso, melhor, né? Sim. E o vigilante... Caiu a arma no chão e a arma disparou. Não pega a arma... Como ele deve proceder? Que já aconteceu, pelo menos é o que falam, né? Que a arma cai no chão e dispara. Vamos botar, porque na segurança privada ainda tem revólveres muito antigos. Que 30 anos? Tem, né? Tem. Tem mais, eu acho, né? Tem. Não, mas como você Eu falou... tenho um revólver de 50, Mas mas é moderno. é moderno, né? Moderno. Tá, mas existe desse modelo de 50 anos pra cá que ainda cai no chão e pode disparar? Olha, poder, tudo pode. É porque pode Mas estar estragado também, né? Exatamente. Pode ter um problema no calço de Como? interposição. Alguém pode ter feito a remoção do calço de interposição, que é a trava do percutor na maioria desses revólveres mais antigos, né? Então, pode. Agora, não é o comum. Os projetos, inclusive, mais modernos, que são os revólveres de percussão indireta, você não tem um calço, você tem uma barra que completa o caminho para jogar o percutor para frente. Então, mesmo que removam aquela peça, o revólver não vai disparar porque ele justamente precisa dela ali. Então, assim, pode acontecer? Pode. Mas eu recomendo que os seus colegas, de repente, prestem atenção porque de trazer a responsabilidade para si. Porque é muito, muito, extremamente raro que uma arma de fogo de projeto moderno, um revólver de ação dupla ou coisa parecida, faça um disparo sem o acionamento do gatilho. Claro, a gente trata as 4 regras de segurança da arma de fogo, do manuseio da arma de fogo, como uma das principais o controle de cano. Porque sim, sei lá, às vezes Satanás vai lá e puxa o gatilho pela gente. O diabo mora no detalhe, né? Exatamente. Mas, para a arma disparar sem ter o acionamento do gatilho, ela tem que estar... Essas armas, como a gente falou, definiu de projeto moderno, elas têm que ter algum problema bem grave. Tá, mas aconteceu da arma aqui no chão, disparou e alvejou um parceiro dele. O mais certo a fazer é não botar a mão na arma? Ó, nesse contexto, a gente tem, por definição, uma lesão corporal que talvez pudesse ser definida como culposa, mas a gente não sabe de quem é a culpa, né? Então a gente tem um crime. Há um crime. Há um crime. Desde que a arma por acidentalmente caiu, Sim. disparou, alvejou o parceiro. O correto seria, acredito, acionar as forças policiais que vão acionar a perícia para que possa ser feito o levantamento, porque a marca que a arma deixou no chão pode ajudar depois o perito a definir qual foi a peça que impactou primeiro, ou de que altura ela caiu, através de um teste de repetição, né? Se a arma pegou o cão ou não pegou o cão, pegou uma outra peça, daqui a pouco descobre, não, desse ângulo aqui o calço cai e a gente descobre um problema que tinha numa peça. Já aconteceu comigo? Não. Honestamente, nunca peguei um revólver que atirasse sem o acionamento do gatilho, com exceção de um revólver muito antigo, fabricado por
por uma indústria que não existe mais, que é um revólver fabricado em pelotas de percussão direta com percutor fixo, que era de ação simples, e se você realmente puxasse o cão para trás antes dele entrar no calço, porque ele era apenas de ação simples, e liberasse, acontecia o disparo. Eu tenho um vídeo de uma empresa de segurança que parece o cara vai botar a arma no coldre assim, tá caminhando no pátio, aí a arma cai, a hora que cai, na imagem dá pra ver ele fazendo assim, pessoas perto assim, parando, e o revólver realmente dispara na Dá queda. pra ver? Era um revólver? Dá pra ver aqui, o revólver cai na queda, várias pessoas que estão próximas assim param, o cara até para assim, se confere assim, e dá pra ver que ele dispara na queda, mas também não sei o contexto, não sei o modelo do revólver, então tem balística é complicado, né? Tem tantas variáveis que tu não pode pregar nada, né? Exatamente. Eu vejo que era muito comum o pessoal nas instruções argumentar sobre proteção balística, né? Ah, o veículo, coluna, rodado e motor oferece proteção balística. Mas, pô, que modelo de veículo que era? Qual que era o calibre? Qual que era o tipo de munição daquele calibre? Qual que era o ângulo que foi feito o disparo? A que distância? Cara, são tantas variáveis que tu não pode pregar que isso aqui oferece proteção. Oferece uma melhor proteção entre você estar ali sem nada e estar... Diminui a probabilidade, né? Mas não dá pra te carimbar nada, né? Isso aqui Não é verdade absoluta. Né? Isso aqui funciona. Não, peraí, mas funciona pra quê? Sim. Né? Em que contexto, né? Então é bem bacana isso, mas assim, até vindo pra cá, eu tava ouvindo um podcast, não era um podcast, era uma live do delegado João. João da Cunha? Delegado João Foi era meu professor de balística. Então, ele tava falando sobre stopping power. Aí o cara às vezes vê um vídeo assim, o cara 10 tiros de 9mm, aí alguém vê o vídeo e fala: ah, o cara não caiu porque não era um 45. Se fosse um ponto .45, teria caído. Esse cara, tem vídeo do cara tomando diversos tiros de 5,56, de 7,62, o cara com a cabeça, um pedaço da cabeça saindo, e o cara continua caminhando e oferecendo risco e aí disparando. Então a balística é bem complicada, o que ele chama de balística do caos, né? Balística do caos, então é bem difícil tu bater, isso aqui é X, isso aqui funciona, isso aqui não funciona. Sim. Mas, pô, Como é a balística do caos? A balística do caos. É porque são muitos elementos imprevisíveis, né? Teve aula com o delegado O João da Cunha, sim. Pô, que legal. É um termo técnico ou coloquial? É isso? Não, é um termo que o João da Cunha usa. Eu não sei se ele usa no livro dele, mas eu tive aula com ele. O João da Cunha é aquele delegado Cunha que é famoso? Não é aquele do projétil capotando, não é o fanfarrão. Do 556 capotando, não. Tá. Não, eu não acompanho muito. E destrói o cara. Esse delegado, o João da Cunha, ele é um delegado daqui de Santa Catarina que ele está cooperando com a Secretaria Nacional de Segurança Pública, inclusive na padronização de alguns armamentos. E é um cara muito competente nessa área de balística, assim. Eu tava ouvindo o podcast, a live dele, ele comentou, tava ele e o capitão, acho que era o capitão Calaça, não lembro de onde que era a live. E ele falava que ele com 14 anos, com 10 anos ele deu o primeiro disparo. Com 14 anos ele já estudava como é que era a história, os contextos da balística nos Estados Unidos e, cara, começou muito cedo, né? Sim. Papirão. Muito cedo, papirão. O cara realmente é papirão. E ele fala essa balística do caos, né? Igual ele tava falando sobre testes, ensaios balísticos, né? Não tem nada que reproduz o corpo humano, né? E se tivesse vários modelos de corpo humano pra servir de prova, ainda assim, qual que é o percentual de gordura? Onde é que pegou esse disparo? Sim. Atingiu a região óssea. Em que ângulo pegou o osso? Em que ângulo pegou o osso? Qual que era o gradiente de densidade dos diferentes órgãos por onde o projétil passou? Ainda assim, vai determinar o quanto ele desacelera. Tu ainda não conseguiria fazer um estudo bancando nada. É isso aqui. Não, tu não saberia se é isso. Se tivesse como voltar o mesmo corpo no mesmo local, não daria o mesmo efeito. Exatamente. Então, assim, é bem complexa essa parte da balística. E por isso que a gente precisa de pessoas que contribuam com isso, trazendo esse paralelo que o Jonatas traz com o direito. O que o delegado João faz, então, pô, pra gente é bem bacana ainda poder conversar com alguém assim aqui no podcast. Vamos mandar mais um pros vigilantes, então. Vigilantes tomou um tiro de 22 no colete. Mas é lá do interiorzão, lá não vou nem falar estado, cidade, nada. Mas é lá do interiorzão, lá empresa pequena, fuleira. Não, pode trabalhar com o mesmo colete, cara, que isso aí, 22 não passa, e não danifica o colete, tá tudo certo. Especificar o colete, né? A gente usa o colete de Kevlar. Uhum. É o que a gente usa, o 3A. Né? 3A. 3A, né? É o mesmo que o meu. 3A, tá. Pegou um tiro de 22, danifica o colete? Sim. Esse colete é descartável? Tem que substituir. Ele é descartável. É disparo de arma de fogo. Depende, tá, mas é por motivo de segurança ou certeza absoluta que vai passar o disparo ali? Não tem certeza absoluta. Não, é por motivo de segurança. Na verdade, não deve passar, né? Mas compromete. A estrutura se tomar... Não necessariamente, mas o problema é que a gente não pode garantir que ele não comprometeu.
E aí, Mas é a fim de nessa segurança. ideia, nós vamos trocar. Ah, Nós vamos entendi. substituir. Mas existe a possibilidade de eu der 3 tiros e não passar nenhum. Sim, conforme a especificação dos coletes, eles têm uma quantidade de disparos para cada calibre. Só que é uma classificação mais aprofundada de normas técnicas, né? Aí os coletes no Brasil tem uma NBR lá, por exemplo. E o 3A, ele tem que aguentar uma determinada quantidade de certos calibres. Aí tem diferentes especificações, certo? Então, por exemplo, ele para 9mm. Tá, mas vamos especificar. O Tião Torneiro faz uma carga de 9mm com ponta de 115 grains. O cara tá que ele atira de uma STI daquela de 70 mil, que faz fator maior com 9mm, mas a ponta dele, sei lá, de 100 grains sai a 700 metros por segundo. Vai passar o colete? Se foi o Marquinho Entendeu? lá da Gladys que fez a munição, vai passar. Não, isso aí que o Jonathan está falando é igual a questão do blindado, né? O blindado ele tem a resistência até 762, mas se for um perfurante vai transfixar. Exatamente. 762 também? Tem as também? diferentes especificações. É, né? O então- perfurante aí trabalha como se fosse um projétil do tipo sabote, né? Porque ele tem um núcleo Ele é muito mais mais duro ducto, e ele né? vai se desfazer daquela cobertura dele. Ele tem esse Então, núcleo mais ducto, então ele é muito mais resistente na deformação do projétil. Então, Exatamente. como o blindado ele tem 2 chapas de aço 1020, a ideia é o que é? Na primeira chapa deforma, a segunda não tem poder de penetração. Mas isso não vai acontecer com um projétil perfurante, né? Então, se eu estiver falando besteira, pode mandar. Não, pode ser que aconteça, pode ser que não. Aí é o que a gente fala ainda do caos, assim, né? Não dá pra bancar, né? Exatamente. Sim. Mas a balística Então isso aí que o colete segura é para mais de um tiro no mesmo combate, né? No mesmo confronto. Acabou o confronto, tem que trocar o colete. Sim, ele Não é porque procura. o cara vai perder o Não é porque colete. esse colete aqui tomou 3 tiros de 38, ele tem, sei lá, mais 10 pra tomar. Entendeu? Então bota no pau. Não. Essa é boa. Sofreu um disparo de arma de fogo, a regra é pela Na substituição. Troca. Né? O cara não tem como falar se vai. Exatamente. Objeto cortante, perfurante, passa um colete balístico? Eu acredito que a maioria dos coletes 3A é vulnerável a. Só que aí a gente tá entrando em especificações que eu precisaria estar com uma anotaçãozinha aqui. Mas o pérfuro Tô te sempre botando sinuca de bico? é um tecido. Não, é sinuca de bico. Eu não tenho medo de dizer que não sei. Eu acho que isso é uma qualidade importante. Tá, mas então é muitos fatores, é muito São difícil muitos, chegar com aham. propriedade. Acho que depende da faca. A dureza da lâmina, a resistência Isso. que ela tem, aquele choque mecânico. É uma De quem tá complexidade operando absurda, isso? né? Uma complexidade absurda. Sim. balística, O ângulo né? que está sendo. Sim, executado como é esse- que ela tá sendo desferir empregada? esse golpe, então tem muita. Ó, agora eu vou pedir pra te explicar uma coisa pro Vinícius. Eu já sei. Mas explica pro Vinícius qual é a diferença da polícia civil, da polícia científica, do perito criminal. Eu já sei essas coisas, mas Entendi. pergunta pro Vinícius aí. Como a gente estava conversando hoje mais cedo, em Santa Catarina, na maioria dos estados da federação, a perícia oficial ela se desvinculou da Polícia Civil. Né? Isso foi um movimento que... Tá, mas isso é Santa Catarina, não é a nível nacional. Tem Não, estados... eu expliquei. A nível nacional, a maioria dos estados já fez o que Santa Catarina fez também. Ah, tá, mas Entendeu? então existe alguns estados que Que, aí, diferente. que ainda é vinculado. Ah, o que tá. acontece? Existem... Desde quando, Jonathan? Que tem Em isso? Santa Catarina desde 2006. Ah, faz tempo. Criou-se o Instituto Geral de Perícias, aí responsável pela parte pericial em Santa Catarina. Mas quando se criou esse instituto, alguns policiais civis entraram, Exatamente. foi dividido Sim. ou fizeram concurso? A pra isso? Polícia Civil já tinha peritos. A Polícia Civil já tinha um departamento de polícia técnico-científica. Então, esse departamento, e pelo que eu entendo, mais algumas pessoas tiveram oportunidade de fazer essa opção. Eu não estava na corporação, na verdade. Foi o ano que eu fiz 18 anos de idade, então nem poderia. Mas, pelo que eu entendi, houve opção por parte de alguns, e alguns já pertenciam ao departamento de polícia técnico-científica, e aí automaticamente foram incorporados já fizeram pelo concurso, ou demorou Exatamente. para ser o concurso? Eu não sei quando é que saiu o concurso logo depois. Se saiu o concurso logo depois. Eu sei que teve um em 2008. Então é possível que tenha sido o primeiro. Eu vou Já fazer, separado. vou fazer uma pergunta retórica. Tu acha que o efetivo supre as necessidades do Estado? É porque é muito difícil, né? Um órgão público ter o efetivo que vai Não. suprir as necessidades do Estado. Porque, na verdade, o nosso efetivo, o nosso trabalho acaba sendo um fator diferencial tão grande que uma cidade que tem 5 peritos, se você colocar 10, amanhã ela vai ter demanda para os 10. Entendi. Porque os peritos vão... É uma tendência natural, eles vão se especializando. Eu tenho um colega em Campos Novos, abração pro Igor, maior perito de Santa Catarina, 2,7 metros de altura.
Ah, é alto mesmo. É o maior, com certeza. Ele é um dos caras que mais fecha caso com impressão digital do estado. Eu acho que é o que mais fecha caso. Ele é perito da área geral. Mas é um cara tão encarnado nisso que se mandar outro dele lá, vai ter demandas. Sim, eles vão dar jeito. Vai ter. O perito acaba criando, pela própria excelência do trabalho, pela falta que tem de outros, quando o perito tem um espacinho para respirar e fazer uma coisa mais rebuscada, a própria demanda vai se criando. Porque existe uma área gigantesca que ainda não é aproveitada. Isso não é de maneira nenhuma uma reclamação da minha instituição. A nossa instituição conseguiu aí mais do que dobrar o efetivo, acredito, desde que eu fui chamado. Com a minha chamada e mais a chamada da turma atual, mais do que dobrou o número de peritos no estado. Então, inclusive, essa administração fez um investimento pesado na perícia. Show. Mas eu acho que daria Então, para quadruplicar. Voltando lá, a diferença, o que mais difere a Polícia Civil da perícia criminal? A Polícia Civil é responsável pela investigação. A perícia criminal ela fica restrita ao aspecto técnico das provas. Então, por exemplo, a Polícia Civil pega o telefone celular, manda pra gente. Nós vamos lá, vamos extrair, vamos tentar quebrar a senha, extrair o WhatsApp, nuvem, quando é o caso. Tudo com autorização judicial, diga-se de passagem, né? A gente só faz o trabalho quando tem autorização judicial pra isso. Quebra de sigilo telefônico é uma coisa muito séria. Enquanto que a Polícia Então, Civil posso deixar meu telefone vai usar as nossas informações pra orientar as investigações. Pô, vocês são o camisa 10 e a Polícia Civil é o camisa 9. Vocês vão deixar eles na cara do gol pra poder... É isso aí. Eu acho que a gente inverte os papéis dependendo do caso. Entendi. Por exemplo, tem caso que não tinha nada e a impressão digital puxa lá no EFIS, que é o nosso sistema automatizado, e agora nós temos um suspeito. Aí, poxa, acho que dá pra dizer que a perícia foi a camisa 10 nesse caso. Mas também existe uma infinidade de casos em que o material probatório é muito pequeno da parte técnica, mas a Polícia Civil, que também tem os caras que são segurança pública, entendeu? É polícia, e os caras vão atrás e, claro, batendo cabeça, vão lá e conseguem resolver. Agora, claro, o caso ganha muito mais força na justiça quando tem a prova técnica, porque a prova técnica ela tem essa vestimenta de imparcialidade, né? Então essa parceria... Não sou eu que tô falando, é a cena do crime. A cena que tá falando, exatamente. Então, eu acredito que não existe nem que existe algumas instituições aquela briga de ego, porque uma depende muito da outra, né? Quanto é importante para todo mundo que vocês se ajudem, né? Todo mundo ganha com isso, né? Eu tenho certeza que tem, porque isso é da natureza do ser humano. Mas, na minha experiência pessoal, cara, a relação institucional, assim, é 100%. Eu sempre me ofereço para ajudar. As pessoas sempre se oferecem para me ajudar. Eu acho que vai muito de como a gente lida, humano, a convívio, né? Falou tudo já. maturidade, inteligência emocional. É mais do pessoal do que do profissional. Eu acho que é mais do pessoal do que do profissional. Claro que tem briga de ego, né? A gente tá todo mundo embaixo de um guarda-chuva de administração pública e o dinheiro é limitado. Sim. Então, se eu pudesse mandar um cromatógrafo gasoso que custa milhões de reais para cada cidade, nossa, seria maravilhoso para a polícia científica, mas de repente iria desfalcar, sei lá, o armamento da polícia militar. Então tem o equilíbrio e tem uma briga. Claro que tem uma briga. Mas, assim, no chão da fábrica, né? Minha experiência é todo mundo se ajudando. Falando de armamento, a Civil agora tá recebendo tudo Glock, né? Sim. Porra, aí sim. MOS ainda, já prontinha pro DOT. Os caras merecem, né, cara? Merece, Não, tava na 100%. hora, Tava na merecedor, hora, né, cara? 100%. Pô, que legal, né, velho? É legal quando o cara vê esses investimentos assim, né? Tanto Sim. viatura, armamento, equipamento. Porra, é bacana. Não, assim, porque- vocês sabem que eu sou suspeito pra falar, a gente não vai comentar por quê, mas assim, essa administração investiu pesado em segurança pública. Olha só, uma coisa que eu tenho curiosidade para saber se agora tu vai tirar minha dúvida. Desde molequinho o cara vê nos filmes, né? Aquela polícia científica, investigação. Como é que é o nome daquela série lá? Porque eu não olho CSI. televisão. CSI. É aquilo ali mesmo? Ou aquilo ali é cinematográfico, aquilo é para ficar bonito? Aquelas plaquinhas que botam lá nas provas, no cartucho da arma. É daquele jeito mesmo? É tudo igualzinho, a gente resolve em 5 minutos. Não, mas peraí. Primeiro eu quero saber se existe o Dexter, que é especialista em análise de sangue, se o cara olhando os respingos de sangue... A análise de perfis de mancha de sangue é sensacional. É uma ciência incrível e existem classificações e é uma área de estudo que quem faz local precisa ter, porque o sangue conta toda a história. Toda a história não. Conta uma parte da história. Relevante. Todo vestígio conta uma parte da história. Nada conta a história toda.
Mas sim, existe o analista de perfis de mancha de sangue, existe uma certificação no Brasil, ela não é exigida para o perito criminal, porém é uma área interessante para se ter uma certificação ou menos estudar. Existe alguma bibliografia em português, mas a grande maioria, em tudo, né? Tá em inglês. Em tudo, já falou tudo. Então é uma área muito interessante de ser estudada. Eu sempre que existe um corpo interessante de vestígio baseado em mancha de sangue no meu laudo, eu embaso, coloco fotos de exemplo. Inclusive, bem comum receber ligação da promotoria, né? Só para esclarecer, essa foto aqui é um exemplo, então é isso, contextualizar. A mancha de sangue é sensacional. Então, sim, existe a figura do analista de mancha de sangue, sim. Mas não é um cargo na nossa estrutura. Sim. É um atributo É do uma perito ferramenta. criminal interessado nessa área, né? Aham. Tá, mas aquele cenário todo ali, o que tu acha que... Tu falou que assiste a série, qual que é a série? lá? Adoro CSI. CSI. O que tu vê ali que tu olha e começa a rir, nada a ver com a realidade isso aí, cara? Existem alguns exageros, né? Principalmente a expectativa na questão do tempo para resolução. Alguns exames ali, você coloca a amostra, daqui a pouco a impressora tá soltando. Uma coisa que eu nunca entendo, né? Sempre sai na impressora, porque ele não olha no monitor o resultado, antes de mandar imprimir. Repara, ele espera na frente da impressora. Agoniadão. O DNA ficou pronto. O jato de tinta lá. É o culpado. Então não é assim, demora, é um processo longo, eu não participo dele, não sou perito bioquímico. Nós temos profissionais absolutamente excelentes e muito, muito extremamente capacitados e interessados, mas é um processo longo, demorado, trabalhoso, inclusive por isso que demanda esse tipo de profissional. Então tem essa expectativa da facilidade de resolução e existiu um fenômeno que inclusive foi identificado por alguns juristas nos Estados Unidos chamado de efeito CSI, que é na opinião pública e, portanto, no que acaba impactando muito nos tribunais de júri. O efeito CSI nos tribunais de júri, os tribunais de júri, via de regra, são os crimes dolosos contra a vida, né? Então, o acusado vai ser julgado por um júri de seus pares, essa é a expressão usada. Esse júri de seus pares, às vezes, assiste uma série dessa que tem como tema ciências forenses, que eu gosto, bônus, aliás, a melhor de todas, abração pro Paulo Miyamoto, perito odontologista responsável pelo setor de antropologia forense da Polícia Científica de Santa Catarina. Um cara fantástico, fantástico. Parece que esse cara aliás, do filme. se ele é o cara do filme. É o cara do ele é filme o lá. cara do filme. Ele é o cara do filme. O cara diferenciadíssimo, assim. E só que gera uma expectativa de uma certa fachada de absolutismo na prova pericial e falta de contexto, né? Então, a gente observa em algumas decisões antigas que depois foram revertidas, principalmente nos Estados Unidos, que é onde se aprofunda mais esse estudo da ciência forense, de algumas decisões que a prova pericial foi apresentada pela acusação, pela polícia, por uma perícia vinculada à polícia, e aí a importância de uma perícia independente. Tem desvantagens? Tem várias, mas uma perícia que não depende de ser chefiada por um policial civil, é uma perícia que não está interessada necessariamente na questão da persecução, não está tão envolvida. Existe o princípio da imparcialidade. Exatamente. Né? Não quer dizer que a perícia vinculada à Polícia Civil não seja imparcial, a imparcialidade está no perito. Só que essa desvinculação permite um certo afastamento, e eu acho isso muito positivo. Tem várias desvantagens? Sim, tem. Tem algumas dificuldades estruturais que, infelizmente, um sistema ou outro vai ter os seus prós e contras. E aí existe um debate gigantesco. Mas nessa situação do efeito CSI, então, se quem apresenta a prova pericial e quem produz a prova pericial está vinculado à persecução, à acusação, existe uma tendência a apresentar ela de uma certa forma. Até uma coisa chamada na psicologia efeito Pigmalion, né? Acredita naquilo ali e quer provar para ele mesmo que ele está certo. Exatamente. Eu ouvi um podcast, que eu não vou nomear nem o podcast nem a perita, em que eu ouvi a perita comentando sobre um caso de repercussão, que a perita falou o seguinte: não, porque eu cheguei no local lá, eu já sabia o que tinha acontecido. Eu só precisava provar. Não é assim que funciona a perícia. Se torna o efeito Pigmalion. Não é assim que funciona a perícia. Então a prova tem que ser apresentada, o perito tem que tomar muito cuidado como ele contextualiza aquela prova, porque normalmente ele vai ser o único sujeito do processo inteiro que tem o conhecimento técnico para dizer, olha, isso aqui pode significar isso, provavelmente, de repente, significa isso,
Mas não exclui esse e esse possível, e essas possibilidades, toda essa lista de eu acho até possibilidades. que uma afirmação dessa por parte da perita não seria uma ética, uma falta de ética É profissional? totalmente. Total, É uma né? inversão Tem que dos ser papéis. imparcial, né? Coincidência ou não, essa perita é de um estado onde existe essa vinculação. Entendeu? Eu já fui muito crítico a essa desvinculação, porque, poxa, meu pai é policial civil, aposentado, delegado de polícia. Cara, a admiração que eu tenho, né, pelo trabalho da Polícia Civil é gigantesco. Mas eu tenho que reconhecer que existe essa desvantagem, sim. Entendeu? Então esse efeito CSI, ele impactou algumas decisões. Isso foi algo visível. Voltando para a série, que é onde a gente estava. Em que a prova se apresenta com um fator, assim, porque na série a prova pericial é totalmente incontestável, né? Ela no máximo tem uma micro reviravolta ali, mas aquela prova e a conclusão a que ela leva... Isso leva como de verdade ela é absoluta. Absoluta. E a gente sabe que não é assim. A gente sabe que mesmo uma digital no local de crime, ela tem um possível contexto. Tem um local de crime onde o levantamento papiloscópico inteiro, no final do capítulo, quando acontece de estar no meu laudo, que não é comum, porque a gente tem papiloscopistas excelentes na instituição que fazem seus laudos separados, né? Mas existe, olha, isso aqui pode ter valor nenhum se ficar demonstrado que no contexto das investigações o acusado visitou aquele ambiente antes e fez uso daqueles objetos. Entendeu? Sim, sim. Então, Então, o contexto, o a questão do contexto, né? é muito importante. Então, não usar a prova pericial para manipular Entendi. o resultado, né? E ouvindo de tu uma falar avaliação. assim, a gente entende o porquê dessa desvinculação ser importante, né? Tu comentou de chegar, eu sei que aconteceu isso, agora eu vou buscar o resultado para provar minha teoria. Peraí, não é? Nos teus estudos, que eu acredito que teve uma formação, tu deve estudar bastante a área, tu já se deparou com algum caso, pelo menos estudando, de corrupção por parte do perito? De ele se corromper para ou mentir, ou favorecer algum interessado? Ou já ouviu falar em algum caso que repercutiu? Já. A De gente repente, se tiver tem... um caso público que nós podemos falar aqui, é até melhor. Eu não vou colocar os nomes, até porque a minha memória para nome não é tão boa, mas a gente tem situações de médico que forneceu laudo para uma amiga para comprovar uma agressão sexual, que não aconteceu. Mas foi descoberto. São casos públicos, tá Tá. plenamente documentado. Foi entendeu? descoberto, então, essa fraude. Então, assim, na verdade, se você colocar agentes ruins em qualquer lugar, eles vão fazer um estrago gigantesco, né? É verdade. Independente de onde esteja. Sim. Né? Ainda mais na posição de perito, que a gente roga de uma fé pública que às vezes eu acho que a gente não merece. Eu procuro embasar tanto as minhas conclusões e observações de um laudo, a ponto de que eu não preciso dizer que eu sou perito. Qualquer pessoa que tenha escrito aquilo e demonstrado de maneira tão lógica, vai ter a credibilidade para fornecer um entendimento sobre aquela prova. Eu não preciso dizer, não, é assim porque eu sou perito. Não, tá demonstrado por isso, pela literatura tal, baseada nos experimentos que acontecem assim, que isso aqui é igual a isso aqui. Eu não posso recorrer à falácia do argumento de autoridade. Não é o Jonatas que tá falando. Não é... Exatamente. Mas tu falou uma coisa, de repente até inconveniente eu falar isso, mas não acha que a fé pública... Cara, nós somos seres humanos, cara. Não interessa qual é o cargo que tu executa. A fé pública não é uma prepotência? Eu acredito que ela tenha o seu valor para simplificar algumas coisas no andamento do processo. Por exemplo, a gente fala de um inquérito policial. Inquérito policial é uma fase processual que não existe contraditório para a defesa. Você tem um poder público inteiro agindo, em tese, contra um sujeito, um suspeito, um acusado, em que você não dá espaço. E existe a participação da perícia oficial, sim, porque a perícia oficial faz parte da segurança pública e da persecução criminal do Estado. Então, essa situação de fé pública, eu acho que ela é interessante justamente para que você tenha... Não, eu tenho um conjunto de pessoas aqui que recebeu um treinamento adequado, conforme um mínimo padrão, né, de qualidade, que seja para poder chegar a algumas conclusões e interpretar algumas provas. E que, claro, isso tudo depois vai ser colocado à prova na fase judicial, né? Mas acho que sem um mínimo de estrutura
Porque a fé pública é basicamente um dos pressupostos para a existência da perícia, né? Tipo, eu tenho esse órgão aqui. É porque, na verdade, tem vários setores da segurança pública, né? Sim, eu tenho esse órgão aqui que é responsável por toda essa parte técnica da produção pericial. Até porque se o Estado não tiver, e só o outro lado tiver, também fica prejudicado. É um mal necessário. É um mal necessário. Ou um bem, eu considero a gente um bem necessário, né? Não, eu tô falando da fé pública. Ah, sim, entendi. A fé pública, entendeu? Porque o que acontece? Como toda instituição, existe maus profissionais. Sim. E aí você dá uma fé pública para um mau profissional, de repente um policial militar que está numa blitz, às vezes pega alguém que ele não gosta. Posso estar falando besteira, até peço desculpa se eu estiver falando. Não. Mas não é estranho? Não estou dizendo que não tem que ter, tá? Uhum. Mas é por isso que eu digo que às vezes é um mal necessário na mão de quem não merece essa fé pública. Vamos dizer né? que ela é uma presunção. Ela não vai ser absoluta. É igual o policial militar que está conduzindo alguém, ele tem a presunção, se tem a presunção de que ele está fazendo certo. Então, o que essa presunção de que ele está agindo pela lei implica? Pô, implica que um cidadão que acha que está sendo feita uma injustiça não vai agir com força contra um policial militar. Ele vai seguir o caminho que a lei determina. Ele não vai pegar a arma e falar, não, tu para de fazer isso aí. Esse policial, ele tem, de certa maneira, um tipo de fé pública de que as ações que ele está tendo são conforme a lei. Se elas são ou não, isso vai ser averiguado numa posteridade. Agora, se ele não tiver nem a presunção da autorização de agir, ele fica completamente amarrado, É verdade. certo? Verdade. A gente convive Tem que com ter, esses tem que maus ter. necessários. Sim. A gente convive com esses maus necessários. Isso é natural da sociedade, do Estado de Direito, né? Mas isso aí traça até um paralelo quanto a isso que o Jonatas falou, que é um mal necessário que acontece. Por exemplo, a gente está aqui falando sobre segurança privada, sobre polícia científica, sobre segurança pública, como já veio policiais aqui. E até um conteúdo assim, que às vezes o pessoal pergunta, pô, tu trabalha com conteúdo voltado para segurança, voltado para manuseio de arma, voltado para algumas habilidades que tu mostra, que tu apresenta, que se alguém mal intencionado consome esse conteúdo, tu pode estar fornecendo informação para alguém mal intencionado. Pô, mas espera aí, quantas pessoas bem intencionadas estão se alimentando desse conteúdo? Estão recebendo esse conteúdo de qualidade. Então, Exatamente. a gente tem lá, tem 1.000 pessoas visualizando nosso conteúdo. Pô, a gente tem 995 pessoas de bem que estão se preparando, estão recebendo informação, estão conseguindo ter uma condição melhor de reagir lá fora, de mudar a Justamente, realidade a deles. ideia é que no jogo dos números você ganhe. Perfeito. Perfeito colocação. Na admissão para o concurso público de perito criminal, você tem uma seleção rígida, uma investigação social séria conduzida pela instituição, como tem na Polícia Civil, como tem na Polícia Militar. É perfeito? Não é. Mesma coisa a situação, você está capacitando o público em geral. Por que, por exemplo, eu vejo, o público em geral passar a portar arma, né? Pode ser que tenha um mau elemento ali? Pode. Mas se num shopping center, onde alguém mal intencionado resolve cometer um atentado, só tiver uma pessoa armada, é a pessoa que está cometendo o atentado. Ela vai ter liberdade. Agora, vamos aumentar, vamos dizer que 5% das pessoas estão armadas, 10% das pessoas estão armadas. Cara, a maioria das pessoas é boa, é ordeira. Se tiver um maluco lá, vai ter 9 para parar o cara. Se tiver 100 pessoas naquele local e forem 10% das pessoas estiverem portando uma arma de fogo. Não, e aí A gente não costuma trazer a responsabilidade pro indivíduo, mas no fim das contas, o mau indivíduo vai fazer a cagada toda. Vai usufruir É papel daquilo, dos bons É. ir lá e denunciar. Ir lá e reprimir a ação. Jonatas, isso aí a gente pode trazer uma pesquisa feita em Israel. Foi feita uma pesquisa com a população carcerária e eles informaram que a maioria dos presidiários falaram que tem mais medo da população em geral do que a própria polícia. Porque eles sabem que é um país armamentista e eles não sabem, e o cara que tá armado, tu não sabe. É o cara de calça jeans, é o cara de bermuda, é o cara com uma roupa simples, tu não sabe se ele vai sacar uma arma e vai matar o bandido na hora da ação, na hora do assalto. Então eles falam que a polícia a gente sabe quem que é. E agora o cidadão que tá armado, que vai intervir naquele nosso assalto, quem que é? Da onde que vai vir? Quantos são? A gente não sabe. Então, por ser um país com essa cultura armamentista,
foi feita essa pesquisa e realmente veio essa informação do cara que tá lá preso falando que pra ele é pior a população do que a própria polícia. A gente vê a história que aconteceu semana passada. O Eli Dickens, um guri de 22 anos, trouxe pra si a responsabilidade pela segurança dele. O resultado, a 40 metros de distância, contra um agressor armado com um fuzil. Ele alvejou, fez 10 disparos, acertou 8. Num cara que é pra ser uma silhueta humana, mas ainda por cima era um magrelinho. A 40 Onde metros. foi isso? Eu não tô 40 sabendo metros de disso. distância, num shopping no estado de Indiana, eu não vou saber apontar a Sem cidade. histórico militar, sem nenhum tipo Nada, de... um civil que simplesmente trouxe pra si. Não, agora em Indiana tem o Constitutional Carry, né? Que é, o que você precisa pra poder portar uma arma no estado de Indiana? Uma arma. Coloca ela na cintura e acabou. Ninguém tem que dizer nada sobre Padrão. registro, Foi autorização. recente essa Salvou um monte de vida. Ei, Faz 10 dias. Tá, o que Ah, que não, era? o porte constitucional desde julho por causa de uma decisão da Suprema Corte. desde julho, Ele passou a portar a arma no velado em 1º de julho. Menos de 20 dias depois, ele salvou várias a vida vidas. de, sei lá, centenas de pessoas, porque o rapaz lá tinha 8 carregadores no fuzil. Vixe. E aí não matou ninguém. Matou, acabou matando, alvejou 5 pessoas, parece que foram 3 a óbito. Então, olha quantas pessoas esse cara matar. Olha quantas pessoas esse cara salvou. 8 carregadores, cara. 8 Então, carregadores. 8 carregadores, tá. 2 fuzis. Tá nítido que a intenção dele era matar o máximo de pessoa possível. Sim, é o body count, né? A contagem que ele queria. Ele sabia que ele ia morrer. Alguém ia chegar lá e alvejar ele. Ou possivelmente ele fosse se matar, como é comum com esse tipo de pedaço de cocô. E é interessante quando a gente fala disso, assim, tem que divulgar essa informação, porque como é importante pra gente, né, saber que tem um cidadão ali armado que tá disposto a arriscar a vida dele pra salvar a vida da maioria das pessoas, né? Cultural, né? É o cultural, é cultural. Voltando lá, porque outra coisa que eu fiquei curioso, acabei não perguntando, da CSI. Tu acha que um perito criminal que fica olhando muito essa série pode acabar deturpando o raciocínio lógico dele ou raciocínio técnico na hora de estiver fazendo investigação? É investigação que se fala? Investigação? Os exames periciais. Exames periciais. Tu acha que pode deturpar o raciocínio lógico dele? Eu espero que não. Porque em tese o raciocínio lógico ele tem que ser lógico. Sim. Né? Eu acho que o que é irreal nessas séries é mais a facilidade com que eles obtêm alguns tipos de prova. Eu vi um episódio que o sujeito entregou um copo pro cara que estava sendo interrogado, porque lá é tudo junto na delegacia, né, no CSI Las Vegas. E aí esse cara que estava sendo interrogado rendeu um dos peritos. E aí esse perito pegou o copo e virou pra câmera de segurança. E da câmera de segurança, aquelas 360p, sabe? Quem mexe com vídeo sabe o que eu tô falando. O diretor sabe. Ele pegou a impressão digital, rodou no eixo, descobriu que era o guri, que era um guri jovem, e aí chamou a mãe dele lá pra ir lá negociar a situação de refém com o guri. É uma utopia total. Nesse sentido é uma utopia total, assim, mas não acho que chegue a deturpar o raciocínio lógico. Tá, Pode mas- criar expectativas irreais, né? Mas agora falando de cinema ainda, Ávila, a gente sabe que hoje muito se fala ainda que a gente conversou, instrutoramente de tiro, entende, trabalha muito a parte da balística, tal do stopping power. Cara, e muita gente hoje nas empresas falam, porque eu uso essa munição, se usasse essa daqui que tem ponta oca, eu ia dar um tiro só, ia parar um agressor. Então, tem muito aquele, um tiro de 12 vai dar no peito do cara, o cara vai se lançar 2, 3 metros pra trás com um tiro de 12. Porque o tiro foi de SG, então o cara quando tomar o tiro ele vai ser arremessado. Não, deixa eu fazer até um adendo no que tu tá falando. Ontem eu cortando o cabelo, não, né? Cortando a barba. Cabelo eu corto em casa, no chuveiro. Fazendo a barba, daí o barbeiro, dá pra ver que manja gosta de atirar, até atirar na Gladys lá, frequenta a Gladys. Conheci ele ontem, daí ele falou assim pra mim, qual arma que tu tem? Eu falei, não, eu tenho uma 380. Daí ele falou, o problema da 380 é que tem que dar 10 tiros pra parar, né? E eu falei, depende, se eu te dar um tiro vai ser um só pra te parar, mano. Depende de onde acertar, de onde pegar, depende de vários fatores, né? Então tá vendo como tem essa mentalidade ainda, né? Tem, o cara acha que 380, 9 mm É. resolve, tem que ser o... Mas assim, vamos deixar o especialista aí. Mas é só pra ver como tá à tona ainda, como E é assim, pensa que contemporâneo. tá falando pro vigilante que utiliza calibre 12 com munição SG ou balote e aquele que trabalha de revólver e que trabalha com pistola 380. São os calibres utilizados na segurança privada. Então deixa eu perguntar uma coisa pra vocês primeiro. O vigilante que usa o revólver calibre 38, ele usa aquela SHOG? E usa o quê? Aquela munição de chumbo ogival? Aquele chumbo pelado?
Que munição que é? É, Depende? tem Acho na- que ó, a cara, maioria eu conheço usa- por padrão. usa ogival. É, ogival. Hoje na empresa que eu trabalho o pessoal não usa ogival. Não usa ogival? Não é ogival. Ah, tá. É a ponta oca. Isso é ruim? Ah, bom, vamos lá. Qual que é o comprimento do cano? 4 polegadas. 4 polegadas, ponta oca. Mais Ponta P? oca. Pressão padrão. Mais P. Mais 158 ou 125 grains? 125 grains. É uma bosta. Tá. Enfim, vamos lá. Vamos chutar esse vespeiro chamado balística terminal. Tá? É um assunto que não é muito tratado nas academias de perícia. Eu, pelo menos, não tive nenhum treinamento nisso. A gente, claro, como instrutor de armamento de tiro, a gente estuda. Fazendo referência de novo ao João da Cunha. Cara fera. Balística terminal, ela... Acho que a gente poderia subdividir ela em arma longa, fuzil, né, principalmente, e arma curta. Fuzil e espingarda, vamos colocar 12 junto com as armas longas. Vocês sabem, triângulo da incapacitação envolve choque hipovolêmico, a incapacitação psicológica e a capacitação do sistema nervoso central. Então, falar em arma curta, em impacto, poder de parada, esquece. Não acontece. A gente sabe hoje, através de inúmeros estudos estatísticos, e não naqueles estudos em ovelha que, na verdade, nunca aconteceram, né? Que embasaram a criação, mito, né? embasaram a criação do termo Stopping Power, lá no final da década de 80. Em ovelhas? Só que não aconteceu. Depois Tá, mas tem isso- várias... Isso é uma metáfora ou a Não, história não, é essa mesmo? é Não, um foi. autor americano que Foi criou... publicar um trabalho que nunca existiu. Tem um livro chamado Handgun Stopping Power. E em tese, tem muitas pessoas que depois testemunharam que os testes que ele fez, na verdade, ele não fez. Ele inventou os números. Caraca. Embasou a adoção do calibre 40 E aí- Smith Wesson por uma série de forças E policiais. aí nessa história já começa os filmes do Steven Seagal, né? O cara dá um disparo, o cara É. joga na parede. Então já... Então a gente que lida mais com a arma curta faz uma coisa muito bem, furo, né? Então se eu uso uma munição ogival e para todas as outras coisas iguais, ela transfixou o alvo. Vamos dizer que eu atirei de 9mm e ela transfixou, entrou e saiu. Munição ogival, não deformou e saiu retinha. 380, vamos dizer que ela transfixou. O mais comum é que ela não faça isso. Mas se ela fizer, às vezes faz. Elas vão ter as duas, um furo com 9mm de diâmetro, certo? A capacitação delas vai ser, se pegar exatamente no mesmo local, é a mesma. Se a gente tiver um sangramento, a gente vai ter um sangramento relativamente da mesma velocidade. Um cenário perfeito aqui, né? Pegou exatamente no mesmo local. Se pegar sistema nervoso, vai incapacitar na hora. Ambos os E o que é calibres? mais provável, que é o maior volume estatístico, é fator fodeu, tomei um tiro, né? O agressor decide que aquela injusta agressão não vale mais a pena e resolve desistir, Sim. certo? Então, para todos os efeitos, foi a mesma coisa. Por que que a 9mm, onde é que a 9mm adquire uma vantagem, por exemplo? Um calibre maior? No uso de munição expansiva, desde que você tenha penetração adequada. Certo? O FBI adotou um padrão que 4 camadas de jeans, gelatina balística entre 12 e 18 polegadas, considerando a penetração adequada. Gelatina balística não prevê corpo humano. Por exemplo, a nossa munição Gold, 115 grains, vai muito bem nesse teste da gelatina balística. 124 grains, desculpa. Gelatina balística, ela simula... 115. Mas ela simula A questão- densidade. Mas ela é com base em material suíno, né? A maior parte da gelatina balística. Isso, ela é feita com colágeno, né? Com colágeno, que é o tecido mole do nosso corpo, é basicamente ali unido por colágeno. Nisso ela simula bem. O que acontece com, por exemplo, aquela munição Gold? Que ela não tem a jaqueta soldada no núcleo de chumbo. Tecnologia de ponta oca da década de 80. No corpo humano real, onde nada é simétrico perfeitamente, como é na gelatina balística, porque na gelatina balística ela vai pegar o jeans simétrico, a gelatina simétrica, tudo bonitinho. No corpo, ela vai dar uma dançada. No que vai dançar, vai perder massa, vai perder jaqueta, não vai penetrar. Então, no 9mm, a gente acaba adotando pontas relativamente pesadas para assegurar uma penetração adequada. Na falta de uma munição, por exemplo, com uma bonda de 147 grains, que é a nacional melhorzinha do 9mm, vai de ogival. Esse é o conselho. Então, não tem stopping power. 9mm de ogival, via de regra, vai transfixar o alvo. Você vai fazer o furo. Mesma coisa, 38, 380. 38 é um calibre bom. Por exemplo, O nosso um revólver- é mais P. O nosso é mais P. No revólver de 3 polegadas que eu tenho, eu uso aquela munição Shog, é mais barata. Mas pelo menos ela é ogival. Eu sei que o furo ela vai fazer. Maior poder É de uma penetração, ponta né? pesada. pesada. E pelo menos eu sei que... Eu sei não, né? Eu tenho uma expectativa razoável
de que eu vou penetrar o suficiente para atingir uma região vital, por exemplo, atirando no cara de lado. Então esse é o grande problema. Falar em poder de parada com arma curta realmente é uma bobagem grande. Agora, vou dar um tiro no sujeito de 44 Magnum com ponta oca. Não é que eu vou ter mais poder de parada, mas é que é uma munição que já tinha 0,44 polegadas, né? 12 milímetros de diâmetro. Não, pouco mais, 11,2 milímetros de diâmetro mais ou menos. Expansiva e pesada o suficiente para expandir e penetrar bem, cara, eu vou ter um baita canal de ferimento. Então, cara, claro que vai funcionar legal. Pô, eu tenho um 45 ACP, uma munição de uma qualidade excelente. É aquela história. O 9mm pode até expandir, mas eu nunca vi o 45 encolher, né? Então eu tenho vantagem. Cara, se a minha munição tiver uma performance adequada, sim, o calibre maior vai fazer um dano maior. Possivelmente, numa situação de múltiplos disparos, eu vou ter um choque hipovolêmico mais rápido. É a exceção da exceção da exceção. Via de regra, você não vai chegar no choque hipovolêmico. Ou o sujeito vai desistir, ou você vai dar tanto tiro que vai atingir o sistema nervoso central. Agora, se você chegar nesse nível, que é o que acontece muito naqueles vídeos que a gente vê nos Estados Unidos, que é o pessoal que se suicida por policial, né? Vai pra cima com um pedaço de pau, porque na verdade quer morrer. E o policial vai lá, cara, a G17 do cara esvaziou o carregador, o maluco já botou outro e o cara continua indo. E essa é a realidade feia do choque hipovolêmico. Você pode dar um tiro na horta do cara e ele ter 30 segundos de sobrevida. Eu já vi isso em vídeo. E depois com o resultado da necrópsia. O cara teve uma dissecção, uma dissecção na horta, equivalente a uma dissecção na horta, que na verdade foi um disparo de arma de fogo. É o vaso sanguíneo com mais pressão, salvo engano, no nosso corpo. Minha esposa me mata, que é médica, se eu estiver errado. É um ferimento que o cara pode tomar esse ferimento no hospital. Ele vai a óbito. Mas naqueles 30 segundos ali, o estrago que ele pode fazer. 30 segundos no combate é tempo pra caramba, mano. Desse, cara, acho que era numa conveniência de um posto de combustível, não sei o que era. O cara sacou a arma assim, aí tava na dúvida se fazia alguma coisa com a pessoa que tava ali no caixa da conveniência. Aí o cara tava mentalmente perturbado ali, ele pega a arma, coloca no peito dele assim e dá um disparo. Eu vi esse vídeo. E aí abre ali, começa a jorrar sangue, ele fica parado, solta a arma no balcão. Eu vi isso aí, cara. Cara, ele deve ficar uns 20 segundos assim, parado. Aí daqui a pouco ele desaba. Mas o que ele não poderia fazer naqueles 20 segundos, né? Exatamente. Então isso aí é bem complexa essa situação. A gente trata aí das situações terríveis, né? Que você tem um cara que você vai ter que realmente colocar ele em quase óbito ou óbito pra parar ele. E aí surgem as grandes vantagens. Capacidade, quantidade de disparos. E a calibre 12, Jonatas? Fala pra nós a calibre 12. Calibre 12 é uma arma que, assim, pra citar um cara chamado Paul Harrell, que quem fala inglês deve seguir e assistir todos os vídeos dele. Deve ter mais ou menos umas 600 horas de vídeo lá no canal dele. Estatísticas sobre tiroteios são muito fáceis de conseguir. Estatísticas de qualidade sobre tiroteios são muito difíceis de conseguir. Ao que tudo indica, baseado nos estudos limitados que a gente tem, a calibre 12 com o chumbo SG, que é o Double Out Buck, né, o Buck 00 nos Estados Unidos, realmente é uma arma que tem uma taxa muito alta de incapacitação com um único disparo. Incapacitação. SG. Centro de massa, chumbo SG, que é o... São 9 esferas, mais ou menos. Buck 00, 8 ou 9 esferas, que é no de 2 e 3/4 acho que são 8 e no Magnum são 9. O que a gente usa nas empresas aqui é o de 9. Tá. 9 esferas. Então, por quê? Porque são 9 disparos, calibre 32, entrando no corpo. Então você tem uma chance grande de choque hipovolêmico mais rápido. Você tem uma chance grande de atingir coluna vertebral e já incapacitar o sujeito ali mesmo. E uma chance enorme também da incapacitação psicológica, né? Apesar de que na situação de vocês, de vigilante, o cara geralmente já bancou essa briga, né? Então ele já mentalizou que ele tá indo contra um agressor armado, contra uma vítima armada, vamos dizer assim. Entendi. Entendeu? Então... E assim, Jonatas, como instrutor de armamento de tiro e conhecedor do assunto balística, trabalhando com um vigilante que às vezes fala, por que a gente não tem um fuzil 556, um 762 dentro do carro forte? Tu trabalhando a questão do vigilante de carro forte, com uma calibre 12 na mão, sabendo que ali 80% dos confrontos acontecem numa distância de até 3 metros, e essa distância, quando a gente aumenta para 7 metros, a gente passa dos 90% dos confrontos armados. Tu acha que essa calibre 12, com uma munição SG, ela é uma boa arma na mão do vigilante, ou tu ainda acha que existe a necessidade de um fuzil 556, A gente precisa definir necessidade, né? Eu gostaria
que tivessem a liberdade de ter o 762, o 556, sei lá, os caras acham que bancam uma ponto .50 ali no dia a dia. Porque muitas vezes o agressor de vocês vai estar com colete, né? Tá, uma pergunta de Mas leigo. Uma pergunta de leigo. O tiro de SG de 9 é 9 tiros de 32, isso? Isso, calibre 32 Tá, mais ou menos. mesmo sem a rotação do revólver, o impacto... Do raiamento. É o mesmo impacto? Dá pra comparar 9 tiros mesmo de 32? Dá. É que Por a gente quê? tá falando de distâncias curtas, né? A gente Sim. tá falando de 7 metros, né? Vamos falar de munição ogival, né? Vamos fazer essa equivalência. A estabilização que o raiamento dá, ela te auxilia muito na precisão e a permitir um formato de projétil longilíneo para você colocar mais massa no mesmo diâmetro. Você aumenta algo que a gente chama de densidade seccional. E quando você aumenta a densidade seccional, você consegue aumentar a penetração. Porque você aumenta uma propriedade que a gente, em balística externa, a gente chama de a relação entre a densidade, entre o momento linear e o diâmetro. Que a gente cria ali uma constante que é muito parecida com o coeficiente balístico. Que se vocês olharem lá no site da CBC, todas as munições têm listado o coeficiente balístico, que é muito importante para a curva de balística externa, né? O que acontece? Como a gente está tratando de distância curta, sim, você cronografa um chumbo SG ali numa calibre 12 saindo a 1.300, 1.400 pés por segundo, na verdade ele está saindo mais rápido do que ele sairia de um É revólver. mais forte, mais forte que um Cada tiro. um daqueles ali Vai tem ser mais potencial para ser mais danoso do que um disparo de revólver calibre 32, por exemplo. Tá, Ou de uma e- pistola 765. Né? E disparar contra um colete. Vai ser... Colete segura. O chumbo SG é o colete segura. Segura, né? Sim. Segura porque não tem rotação Sim. ali. Eu segura mais do que sai de uma raio de uma arma, né? Sim. Ou não? Segura. Não faz diferença. Não faz diferença, Nesse é sentido, relevante. Entre o 32 e o chumbo SG não faz diferença. Agora, outra arma que é calibre 32, ou próximo, né? 762, que é calibre 30. Aí você tem um projétil com o mesmo diâmetro, mas velocidade ali na casa de quase 3.000 pés por segundo, dependendo do cartucho, da carga e tal. Vai passar. Então a gente precisa relacionar, claro, o diâmetro, a velocidade e a massa do projétil. E a gente entra em Vários fatores. cálculo caótico, vespeiro, né? Que eu falei que a gente ia chutar o vespeiro da balística terminal. Então eu gostaria realmente que vocês pudessem ter acesso 762.51, eu não vejo por que um vigilante não poderia empregar. Não é bicho de 7 cabeças. E um disparo de chumbo SG chega no berço da criança, na casa, na janela da casa lá do outro lado, no outro quarteirão, Mas também. mas Claro, aí menos, mas... Esbarra no mundo corporativo, né? É financeiramente inviável. Mas tu acha que, que no caso de um tiro de SG, eu dei um disparo de SG, eu errei esse disparo, ali no meu agressor que está a 10 metros. Esse disparo, por ele sofrer a interferência de algumas barreiras intermediárias, ele não teria poder de incapacitação muito menor do que um disparo de 762, por exemplo? Que atinge uma parede. Depois da... Eu sim, errei um disparo de sim, SG, pegou numa sim. parede de concreto aqui de 20 Não, centímetros. a gente tá falando de impacto direto, né? Do primeiro anteparo, seu corpo do Mas alvejado. se tem uma barreira intermediária, esse Aí é disparo... completamente diferente. Aí você pode relacionar um pouco ao coeficiente balístico. O coeficiente balístico, ele procura ponderar o formato do projétil, a aerodinâmica dele, o peso, e o peso, aliás. Por que a gente usa o coeficiente balístico? É o quão bem um projétil preserva a velocidade conforme ele corta o ar. Isso serve um pouco para barreiras intermediárias, porque a gente se tu tem um projétil rápido e pesado, no caso, por exemplo, 762.51, 150 e poucos grains ali, o uísque já fazendo efeito. Ele vai ter uma interposição de barreira intermediária muito maior do que um chumbo SG, que vai pesar cada balinha daquele. Cara, salvo engano, 4 gramas. Juntos dá em torno de 32, 35 Juntos vai dar na gramas. faixa de 32 gramas, Aham. Então, claro, sim, tem potencial menor de lesividade e menor de provocar um dano indireto. Mas a curta distância em alguém sem um colete, tendo em vista que esse disparo ele acaba não se concentrando tanto assim a 10 metros, tu acha que seria um calibre interessante dentro do Claro que é. Não, para defesa residencial, por exemplo, eu acho calibre 12 excelente. Mas isso não preclui o segurança que acha, olha, a gente tem aqui uma informação de inteligência que tem uma quadrilha de crime organizado, os caras vão estar com placa balística, colete 3A e mais aquelas placas nível mais pesado. E hoje é dia da gente sair daqui com 762, com um núcleo de tungstênio na munição. Por que não? Eu tenho pra mim que essa restrição... Bom, eu tenho pra mim que toda restrição ao emprego de arma de fogo
ela sempre vem só ao cidadão e às entidades privadas, né? É uma forma de tirania e abuso de poder. Mas eu não sei que pegar também o O mundo vagabundo corporativo, tem, né? né? 762.50. Mas né? nós temos que pensar também no mundo, o mundo comercial vem antes do mundo operacional. Então, o mundo corporativo, o corporativismo não quer Claro, isso, porque claro. vai ser muito mais caro Claro. para as empresas, né? Sim. Botar um fuzil 5,56, Sim. 7,62 Não. em vez de uma calibre 12. Quando eu argumento aqui, eu argumento como, de certa forma, um idealista, né? Sim. A minha ideologia política é eu gosto de justiça e liberdade e eu odeio mentira. Então eu realmente prezo para que seja possível. Agora, vai ser? Não vai. Não, quase nenhum país é assim. Acho que alguns poucos países adotam as carabinas 5,56 como padrão para Paraguai, transporte de por exemplo, valores. tem. É. Que é Mas se interessante, porque mas se passa pegar igual hoje- manteiga no colete 3A. Hoje a gente usa calibre 12 semiautomática Mossberg, usa Hatsan, que seria mais ou menos o preço de um fuzil 5,56 É nacional. caro, é caro, é caro. Sério, é. Sim. Mas no mesmo Uma preço, Mossberg, ele vai estar na casa de 12 mil reais, semiautomática. Um Não, 5,56 tá 15. Será que tá vai isso? vai Uma próximo. Mossberg? É? Não, tá isso. Sim. Sim, É, sim, sim. Caraca, sim. que caro que tá. Achei Sim, que a era gente uns tem 8 mil. Mossberg. Não, 8 mil hoje tá quase uma TS9. Tá Tem uma beirando. lá no meu laboratório que custa. A última vez que a CBC vendeu, já faz quase um ano, tá 38 mil reais. Uma Mossberg semiautomática. Caraca. Gente, a nossa Mossberg semiautomática lá é 9 mais 1, então a Mossberg não é barato, cara. Então já, essa teoria do financeiro já não se aplica, então. Não, assim, e outra, colocando essa liberdade à disposição, ninguém tá colocando nenhuma obrigação. Sim. Aí, pelo menos pra a gente tem roteiros de viagem, por exemplo, lá, o pessoal pega pessoal do norte e nordeste, Bahia, BR-101, estrada de chão, sem sinal Não, de e o celular. peso de uma calibre 12 de 24 polegadas pump e o peso de uma carabina 5,56, gente, é metade. É muito diferente. Capacidade, 30 disparos. Não, e com troca de carregador, não é com Com a remuniciamento opção do tubo de de trocar o depósito. Né? carregador. É, diferente de Até remuniciar ganhar, um né? tubo de depósito. sabe? Claro, eu gostei muito do que, acho que foi tu falou, porque teve o primeiro episódio de vocês foi com o Silvano. Da Gladys. Que não adianta ficar reclamando e difamando, a ferramenta que eu tenho. Você tem que treinar com o que você Sim. tem. E Tem que ser bom com o que você tem. Você né? tem que ser bom com o que você tem. Eu, por exemplo, considero que quem não atira bem de revólver não atira. É mais difícil e é justamente por isso que eu gosto tanto como uma ferramenta, inclusive, de ensino. Uhum. Mas também não quer dizer que a gente não possa brigar porque essas coisas fazem sentido, né? Não tem porquê. Com Hoje, certeza. hoje o CAC tem um 5,56 e vocês que vivem isso como profissão não tem uma regulamentação que permita. É limitado ao É calibre limitado ao calibre 12. Vê, cara, o E vocês têm muito, sim, potencial de lidar com combatentes, com agressores, com proteção balística. O transporte de valores se depara direto com ponto .50. É. Então, Vara por que o não carro botar forte um igual fuzil? manteiga. Não passa vara igual Sim. atira pra Ah, nada. ponto 50 a gente não considera mais nem que passa, ela vai eliminando a matéria ali, né? Teve só um assalto, eu acho, um assalto grande em São Paulo, que normalmente eles usam a ponto .50 contra pneu e motor, Isso. para parar o carro forte, mas teve um assalto grande em São Paulo, que eles utilizaram contra os carros fortes, tinham 3 carros fortes em comboio, e atiraram no meio, assim, imagem forte, esse cara com o braço, cara todo, Eu desmantelado, ouvi de assim. uma situação também, se eu não me engano, que era... foi no Paraná, que deram um disparo no meio do bloco do motor e até não transfixou pra dentro da cabine. Só que o rádio matou o vigilante. Porque o rádio saiu voando com o impacto da Tá brincando. ponto 50. Não, a ponto .50 não é, ela é para emprego... E eles fazem umas 50 caseiras, de alma lisa e tudo. Mas é porque daí eles sabem que o vigilante vai ver aquilo ali e sabe que tem que Sim. parar, porque não tem Não, embreagem, tem um né? armamento utilizado contra helicóptero, contra tanque, contra Antiaéreo, né? blindado, então não tem antiaéreo, anti-blindado. Bom, estamos chegando perto do fim, já deu quanto tempo Já deu um certo tempo, né? Então, o que tu acha, assim, que o agente de segurança privada, ele tem que saber o básico, que vai ser muito relevante para ele, que esteja no âmbito da polícia científica, como é que não é? Da perícia criminal, alguma coisa básica que, é bom você saber isso, porque a probabilidade de vocês precisar desse conhecimento é muito grande. O que tu acha que isso pode se aplicar na segurança privada? Bom, primeiro é saber que a gente existe, porque eu acho que é Boa. uma instituição bem pouco conhecida.
Saber que a gente está lá para prestar esse serviço para a população, para eles. Não é só o RG, né? Que é o Sim. nosso principal contato com a sociedade. Eu acredito que prezava pela preservação dos vestígios porque não é coisa de filme. A gente tem muito a ganhar com a preservação de local de crime no Brasil. Então, um crime que foi... Chegaram até o autor, às vezes até pode ser o mérito do vigilante, né? Que soube preservar a área, que não deixou ninguém ou pelo menos um dos, né? Que tem o mérito dessa descoberta ali do crime, porque cuidou do local. Muitas vezes tem muitos curiosos, que tem muitas pessoas que acham, às vezes até familiares ou conhecidos, às vezes trabalha junto, olha, fica apavorado. E, pô, e deve ser difícil Bom, pega uma empresa que tem um monte de amigo e, bom, botar um matou o outro ali. Pô, todo mundo se conhece. Pô, tu preservar uma cena dessa deve ser foda, porque um monte de gente vai querer fazer alguma coisa, às vezes até pra ajudar, né, achando que pode, o cara tomou um tiro na cabeça, mas às vezes o amigo tá perturbado ali, quer ajudar, e o vigilante às vezes pode ajudar, né, pode fazer a parte dele ali e ajudar vocês, né, Sim. ajudar no trabalho de vocês. Sim. A atenção à vítima, primeiro, né? A busca de sinal de vida e atendimento de emergência, ela é a prioridade acima de qualquer ideia de preservação de local, mas depois disso, sim. Preservar, procurar respeitar. Uma coisa que eu até estava revisando as minhas anotações ali no momento que a gente deu uma pausa, é que o local de crime não é só o cômodo onde aconteceu, né? Muitas vezes tem um veículo envolvido, outros vestígios de potencial. Boa observação. Prestar atenção, às vezes tem a gente chama dos locais imediatos e dos locais mais remotos, né? Que não estão necessariamente fisicamente conectados, mas tem relação com o fato. Então, de evitar essa busca louca, cadê o telefone do fulano? É muito comum, né? Começarem a mexer nos pertences pessoais, procurar alguma coisa. A pessoa tem curiosidade também de saber, poxa, será que ele deixou uma carta? Claro, se encontrar a carta, né? Ou alguém encontrou uma carta, um recado, alguma coisa, contextualizar, chegar pro perito e falar numa boa, né? Pro perito, pra autoridade policial, eu fiz isso, agora vejo que talvez não devesse ter feito. Os crimes relacionados à não preservação do local de crime, eles não são punidos na modalidade culposa. O que quer dizer, se você mexeu, mas não tinha intenção de fraudar o processo, você não vai ser processado criminalmente. Então, chega com a transparência, na tranquilidade, tá? Pode ser que o perito fique bravo, pode ser que o policial lá te dê uma bronca, mas não é crime. O crime é se você faz intencionalmente. Então, procura preservar se aconteceu alguma coisa ou outra. Chega na tranquilidade, falando a verdade, que é o melhor caminho. Legal, isso é o primeiro passo, né? A gente saber que não é coisa de filme, né? Que realmente não é existe coisa a de polícia filme. Não é científica coisa de e filme. ali- Deixa levar, né, pelo que vê no cinema. Pô, e aí, aprendeu muito? Eu com certeza eu vou ver esse episódio com o papel e uma caneta na mão, que eu não tenho essa oportunidade agora, mas com certeza vai ser uma aula que Não, e agora vou a gente tem o Instagram do Jonatas, cara. padrãozaço. Deu igual o QBO, Jonatas, dá um socorro pra nós aqui. Tá com uma dúvida? E a gente- Segue lá o Jonas também, é Perito Jonas, né? Isso, @Perito Jonas. @Perito Jonas, segue lá. Jonas, estamos chegando... Jonatas. Porra. Jonas é o pai, cara. Jonas é o pai. Jonathan, estamos chegando ao final aí. Manda um salve para a rapaziada da segurança privada, da segurança em geral. Passa as tuas redes sociais. A rede social é aberta, né? A tua, né? Passa as redes sociais, fala não dá treinamento de armamento, passa onde é que dá o treinamento aí, faz a... Tá. Bom, grande salve pro pessoal da segurança privada. É um mundo que eu conheço muito pouco, mas tenho acompanhado por conta do podcast aqui. Saibam que vocês são vistos e ouvidos. Vocês são importantes pra caramba. Se valorizem, se capacitem, se levem a sério. Vocês têm uma missão importante e gente pra voltar pra casa depois. No mais, a perícia catarinense está à disposição de vocês. Eu disse que eu não falo em nome da minha instituição, mas então eu, como perito, e tenho certeza que os meus colegas não discordariam de mim, nós estamos aqui para servir a sociedade. E vocês têm na Polícia Científica mais um parceiro, pouco conhecido, mas quem sabe aí cada vez mais ganhando espaço e reconhecimento também. Só questão de ter qual que é a rede social? A rede social é @Perito Jonatas. Boa. E atualmente não tô com nenhum local fixo, assim, trabalhando a questão do ensino. Faz pouco tempo que eu vim de volta para o litoral.
Mas pretendo desenvolver alguns trabalhos voltados mais para o pessoal leigo, para dar uma parte introdutória de balística, que eu acho muito importante. A gente, de repente, matar de uma vez por todas algumas lendas e mitos, da internet, as balísticas das vozes da minha cabeça, né? E não se engane, tá? Ele parece que tem 20 anos, vai ter quantos anos? Como é que esse gurizão sabe tanto assim? Não, já tá 34. 34 anos, já tem bastante conhecimento, já tem bastante KM rodado já. Ô, Jonatas, pô, obrigado pela tua presença. Obrigado Contribui pelo demais pra gente. Pô, a gente da segurança privada, pô, recebe um cara que é acessível, tem o conhecimento que tu tem, ocupa a posição que tu ocupa. A gente sabe que, como tu falou, tu formou um instrutor de armamento de tiro, estuda balística, é perito. O teu espaço que tu acabou de falar é questão de tempo, cara. Não é por acaso as coisas acontecem, que nem tu falou quando tu passou no concurso, pode ter certeza que as coisas vão acontecer pra ti, porque tu é um cara que busca, um baita de um ser humano. A gente conversando aqui já sente essa energia boa, e eu tenho certeza que daqui pra frente a gente vai te ver cada vez mais ocupando mais espaço, e legal saber que tu tá conhecendo a segurança privada, que tu se interessou, pesquisou sobre a gente, sobre o podcast. Pô, e se preparou pra estar aqui, né, cara? Tu vê, tu é um cara que tem a tua bagagem, mas mesmo assim, pô, vou lá conversar, vou me preparar. Pô, a gente já te admiro demais por saber disso e por poder ouvir isso de ti. Então, obrigado pela presença mais uma vez aqui. Agora a gente vai tomar mais uma dose de uísque aí pra charuto. Fechar a conta. Galera, lembrando, tá? @ Empório Shelby lá no Instagram. Segue a galera do @ Empório Shelby. Centro de treinamento Gladius Blade Clube de Tiro. Toda a estrutura de segurança privada que a gente falou aqui agora. Vocês sigam eles nas redes sociais. Entrem em contato com a galera da Gladius. Lá eles vão te balizar para o curso de formação, para as extensões, para o clube de tiro. Então, cara, entre em contato se tu tem dúvidas, não sabe como é que é. O negócio é simples, é fácil, é acessível a todos, tá? Então, se precisar, entre em contato com a galera que eles vão te dar todo o suporte, beleza? Eu só agradeço aqui a presença do Jonatas, do meu camarada host aqui, o 01, seu Ávila. Tá contigo, meu irmão. Pessoal, agradeço a todo mundo, agradeço ao nosso parceiro, que com certeza tá no coração da segurança privada agora. Pessoal, cara, esse conteúdo que tu trouxe não tem, né? Não tem para segurança privada. Isso aqui de primeira mão, conteúdo de primeira. Tenho certeza que vai agregar muito. Show de bola. Segue lá o Jonas, @ Perito Jonas. Jonatas. Cara, eu falo Jonas é o nome do pai dele, tá? É Jonathan. Segue lá que conteúdo pra caramba. Vai começar a botar bastante conteúdo lá. Vai começar a trabalhar com o Instagram agora, né? Disponibilizar conteúdo pra rapaziada. Esse conhecimento tem que ser disseminado, Tem né? que ser disseminado. O cara que tem uma bagagem, Não, conhece tem o que ele conhece. Pô, tu falou que 2019, né, cara? A gente é 2022. Pô, o cara falou de perícia, falou de balística com profundidade, falou de arma, falou de munição. Porra, 3 anos, imagina esse cara daqui a mais 5 anos. Nerdzão. Daqui a 5 anos. Então, gente, eu não conteúdo, cara. Eu não posto importante. muito, mas quem precisar de alguma coisa, mensagem no privado. Eu demoro pra ver, demoro pra responder. Às vezes eu fico o tempo sem nem Instagram no meu telefone. Mas responde. Mais uma hora eu respondo. Pronto, tá prometido Então, em fechou, rede pública aqui, ó. Pessoal, tenho certeza que gostou do conteúdo. Curte, comente, diga o que você achou. Se tem alguma experiência que quer dividir, bota embaixo. Quer fazer alguma referência Clica ao no conteúdo. sininho. Clica no sininho, tá? Meu parceiro aí dando apoio. Inscreva-se no canal. Pô, tu acredita que tem cara que olha e não é inscrito no canal? Pô, tá de sacanagem, pô. Olha só, olha o que o meu diretor acabou de falar agora. 86% do público que está nos assistindo não é inscrito. E depois fala que vigilante não é unido, né? Fala que esses são os caras que falam que, pô, vão se unir aí, parceiro. Vão disseminar o conteúdo, Não vamos custa espalhar. nada, né? Vamos espalhar, não custa nada, conteúdo de primeira aqui, conteúdo de faculdade para vocês, tá? Segue o nosso Instagram, @safe.oficial, rafael.avila.oficial. Instrutor.vinicius, Instagram. Obrigado pela atenção, tamo junto, valeu! Valeu, rapaziada.